computadoras apresentaram uma nova realidade. De volta a Santos, eu me sentia diferente, mudada. Havia descoberto que a vida era muito mais do que o apartamento entre os canais 4 e 5, que havia pessoas acolhedoras por aí, e, acima de tudo, que eu era, sim, bonita. Quando eu tinha 20 e poucos anos, me relacionei brevemente com um homem que conheci na balada Black do Bar do 3. Eu me sentia muito confortável lá, onde a maioria das pessoas era negra, onde eu podia dançar sem muitas preocupações, onde todos me achavam bonita. Ainda assim, ia embora sozinha porque não queria viver a autenticidade presumida, performances mal feitas de masculinidade. Havia um código pré-acordado de que os caras podiam ficar com várias mulheres e que as mulheres deveriam brigar entre si. Foram várias as vezes que presenciei brigas entre mulheres enquanto o disputado ficava se gabando, ou que vi colegas minhas chorando no baile durante o intervalo, quando tocava músicas românticas. Havia certa naturalização desse comportamento masculino e nós, mulheres, éramos alçadas a um lugar de competidoras. Eu cresci vendo minha mãe se machucar com as traições do meu pai, então sempre considerei absurdo me colocar em um lugar de agente da dor de outras mulheres. Não era uma questão moral necessariamente, mas de trauma. Porém, em alguns momentos, saí com algumas pessoas. Eu evitava os galãs do baile, que nunca me atraíram por ter uma beleza padrão. Inclusive, sentia até certo prazer em esnobar os caras que julgavam que passar horas na academia o fariam ser desejados por todas. Num dos belos, fiquei com um rapaz considerado feio pelas minhas amigas, ou seja, mais baixo do que eu, magricelo e sem muito estilo. Ele era legal, divertido, não virava para olhar o corpo de toda mulher bonita que passava e era delicado no trato. Minhas amigas me zoaram quando saí de mãos dadas com ele do baile. Eu era a diferentona e não me importava. Mas o rapaz que parecia legal se mostrou possessivo, queria saber onde ficava minha casa, falou de morarmos juntos. Obviamente, me assustei. Como nós só havíamos ficado uma única vez, tratei de dispensá-lo. Vó, imagine, um cara que eu mal conhecia dizendo que tinha um terreno em São Vicente e me convidando para viver com ele, no segundo encontro. E ele achou que eu fosse me derreter de amores diante do convite, sendo que só senti pavor. E o pior, ele descobriu onde eu morava. Precisei pedir a ajuda do Denis para afugentá-lo quando um dia ele simplesmente apareceu na porta de casa, depois de eu não atender mais as ligações dele. Nos belos seguintes, precisei me cercar de amigas para que ele não se aproximasse de mim. Quando ele tentava conversar comigo, alguma amiga pedia para ele se afastar. Passei a voltar do baile para casa sempre acompanhada. Não que ele fosse ameaçador, mas era insistente. Queria ficar comigo mesmo eu dizendo que não. Após um tempo, ele parou de me perseguir e logo apareceu com outra moça no baile. Ali entendi que, independentemente de ser galã ou não, os homens possuem uma autoestima de dar inveja. Depois desse episódio, apesar da minha resistência em sair com os disputados do baile, aceitei ficar com um deles. O cara cursava engenharia numa faculdade pública, vinha de uma família negra e parecia ser interessante. As primeiras vezes em que saímos foram bacanas, até que ele passou a aparecer na minha casa sem avisar, queria saber com que roupa eu iria no baile e controlar o comprimento das minhas saias. De tanto amar o baile, vó, os organizadores me convidaram para ser hostes, então eu ficava na porta até 2 da manhã e depois entrava para curtir a festa, o que significava dançar até a última música, a ponto dos homens fazerem fila para dançar comigo. Somente dançávamos, minha fama me precedia, e nenhum deles se atrevia a ir além. Minhas amigas e eu nos arrumávamos para chamar a atenção no baile e sermos as mais bonitas da noite. E era algo de que homem algum participava exceto quando tínhamos dinheiro para ir ao cabeleireiro afro badalado da cidade, por isso passaram a me incomodar as visitas repentinas do meu ficante de 3 meses. Ele era daqueles homens que falam de você como se fosse algo etéreo, uma coisa que existe apenas porque eles lhe dão forma. Havia algo nele que me incomodava. Eu escutava jazz porque apreciava o som, blues porque as letras e melodias me comoviam. Meu amor pela música era e é necessário. Já o amor dele pela música era contingente. Ele ouvia jazz e blues com certo pedantismo, explicando o que cada canção queria dizer mesmo que ninguém estivesse interessado, ou o nome do baixista que fazia um solo de exatos 2 minutos e 10 segundos. E não haveria problema se ele dissesse essas coisas com brilho nos olhos, mas ele dizia para se sentir superior ao gosto mundano. Eu não ouço essas músicas de hoje, eu tenho bom gosto, pra ficar comigo tem que ter bom gosto, dizia com petulância. Por mais que gostássemos das mesmas músicas, eu não me importava com o que minhas amigas ouviam, era só frequentar lugares diferentes e pronto. Ele não amava nada com verdade, tudo parecia ensinação, então não sei por que julguei que ele poderia me amar. Um dia, ele apareceu na minha casa e pediu para ver qual roupa eu usaria naquela noite. Ao ver que seria um macacão verde fluorescente e justo sou vaidosa como minha mãe, ele me sugeriu rever o look, pois eu chamaria muita atenção e ele precisaria me proteger. Respondi que poderia me defender sozinha e que havia comprado aquele macacão para chamar a atenção mesmo. Ele ficou contrariado, mas se calou.
Fomos ao baile e, como de costume, fui para a pista de dança, apesar de algumas amigas me aconselharem a ficar com ele. Algumas delas, quando estavam acompanhadas de um homem, simplesmente deixavam de dançar no baile e ficavam ao lado deles como forma de respeito. Eu me recusava a deixar de fazer algo que eu gostava para satisfazer o ego masculino. Alguns rapazes me tiraram para dançar, e eu estava curtindo minha noite do jeito que mais amava. Da pista de dança, em um intervalo do DJ, olhei para o meu acompanhante que estava de cara feia e braços cruzados. Fui chamá-lo para dançar e ele se recusou, dizendo que mulher dele deveria ficar com ele. Eu disse que seguiria dançando e foi exatamente o que fiz quando o DJ voltou. Em dado momento, amigos dele sugeriram que ele fosse me tirar da pista, pois eu o estava desrespeitando. Incentivado por eles, meu acompanhante foi até mim e me puxou pelos braços, exigindo que eu parasse e o obedecesse. Um dos limas que aprendi com minha mãe foi: se você chama a atenção de alguém em público, a resposta não pode ser no privado. Se ele tivesse esperado o baile acabar para conversar e expor seus incômodos, eu o teria escutado, mesmo discordando. Porém, naquele momento eu soltei meus braços e com o dedo em riste disse que ele não mandava em mim, que eu faria o que eu bem entendesse. Envergonhado, ele voltou para onde estava e ficou de cara feia até o baile acabar. Eu simplesmente segui dançando. Quando a festa acabou, incentivada por minhas amigas, fui falar com ele. Pagamos a comanda e ele me acompanhou até em casa. Fomos discutindo pelo caminho. Num determinado momento, cheio de coragem e com o peito estufado, ele parou e me disse: Djamila, você precisa entender que o que é meu é meu. Vó, eu fui tomada por uma raiva ancestral, descontrolada. No meio da rua, ali mesmo, aos berros, questionei: quando foi que te deram a minha escritura, seu babaca? Gritei tanto que as pessoas que moravam nos prédios por onde passávamos saíram na janela para ver o que estava acontecendo. Algumas até gritavam de volta, mandando eu parar. Meu acompanhante ficou assustado, sem saber o que fazer, tentando me acalmar, mas tudo o que ele dizia só servia para me deixar com mais raiva. Até que ele desabafou: te falei uma das coisas mais românticas e é assim que você me trata. Muitas mulheres desejariam que eu falasse isso a elas, muitas mulheres desejam ser minhas. Vó, a senhora não imagina a vontade que eu tive de agredi-lo naquela hora. Só não o fiz porque sabia que teria problemas, ele era muito maior do que eu. Assim que chegamos na minha casa, eu entrei sem dizer tchau, não sem antes ele tentar me impedir de abrir o portão do prédio. Eu sou sujeito homem, ele dizia. Consegui me desvencilhar e entrei no prédio. À época, a expressão sujeito homem me incomodou, mas eu não soube explicar o porquê, só consegui responder: eu sou sujeito mulher. Mas conforme fui estudando, percebi a razão do incômodo. Para ele, eu era o objeto mulher e, por mais que ele desconhecesse as teorias sobre a construção do sujeito, ele sabia quando invocar um lugar de superioridade. Impressionante que até no senso comum eles vencem. Ele ficou no meu pé por mais um tempo, chegou uma vez a me acompanhar ao hospital quando meu pai estava internado, para depois jogar na minha cara que tinha feito aquilo por mim e, mesmo assim, eu não voltava para ele. Ficou me escrevendo, mas em vez de se declarar com sinceridade e simplicidade, ficou me enchendo com seus falsos poemas e frases piegas sem sentido. Após alguma insistência, ele finalmente se conformou. Não tinha mais volta, quando o respeito chega a um nível tão baixo, não há mais para onde voltar. Você e minha mãe podem não ter conversando comigo sobre relacionamentos ou sexo, mas a postura das duas ao nos defender dos homens e não permitir que nenhum deles nos desrespeitasse forjou muito da mulher que sou. Meu pai também foi uma figura essencial nisso. Foram várias as vezes em que ele fez minha irmã e eu prometermos que seríamos independentes, teríamos nossas próprias profissões. Vocês precisam ter o trabalho e o dinheiro de vocês para não aceitarem desrespeito. Não deu certo? Dá um pé na bunda dele e vai seguir com a sua vida. Eu não quero filha minha aceitando desrespeito porque não tem para onde ir, entenderam? Ele falava com tanta gravidade que, para nós, com os nossos 13, 14 anos, o que ele dizia era lei. Meu pai teve os problemas dele como homem, mas não queria que eu e minhas irmãs sofrêssemos, mesmo ele fazendo minha mãe sofrer. Eu sei como os homens são, eu sou um. Não deixe jamais um deles mandar em você, ele sempre repetia. Isso moldou muito das minhas escolhas afetivas. Eu sabia que podia vislumbrar um futuro que não incluísse um parceiro. Eu sabia que podia gritar com um namorado possessivo e nunca mais vê-lo. Meu pai queria para mim e para minha irmã homens melhores do que ele fora. E isso é amor. Com todas as suas contradições, meu pai era o homem que me incentivava a ser melhor, sempre. Queria que eu conhecesse o mundo, se orgulhava das minhas notas boas na escola, elogiava a minha inteligência. Quando comecei a estudar inglês, ele assinou um plano de TV a cabo para que eu pudesse assistir aos canais em inglês e praticar. Ele me colocou no curso de xadrez, natação, basquete. Quando eu tinha 8 anos, por causa das minhas excelentes notas, ele me presenteou com o livro As Novas Vestes do Rei, com a seguinte dedicatória: para minha filha, Djamila, por seus merecimentos. Do seu pai Joaquim. Feliz leitura.
Em 1990, o vendedor do Anuário Paulista de Melhores Alunos nos procurou para dizer que eu estava na lista daquele ano. Meu pai não titubeou em se endividar para comprar o livro. E fazia questão de exibi-lo para cada visita. Minha filha é um prodígio, ele dizia orgulhoso. Quando passei no vestibular para jornalismo, decepcionou-se por eu não ter entrado numa faculdade pública, dizia que eu não deveria me contentar, deveria acreditar mais em mim e prestar novamente para uma faculdade pública. Por sua influência, participei uma vez de programa social do orfanato do bairro, adotando uma criança para passar um feriado em casa. Foi meu pai que me ajudou a cuidar do garoto, que era autista e, por isso, esquecido por outros voluntários do projeto. Uma vez, pisei de fato em um caco de vidro e ele pegou uma pinça para poder tirar. Como o caco era muito fino, doía demais todas as vezes em que ele tentava puxar. Meus irmãos se amontoaram em volta para ver, e ele pediu para que todos gritassem junto comigo. Toda vez eu dizia um ai, tá doendo, meu pai e meus irmãos gritavam junto. Eu comecei a rir e a ficar menos tensa. Quando me dei conta, ele tinha conseguido arrancar o caco. Se chegássemos de joelho ralado e era preciso passar algum remédio que ardia, ele fazia a mesma coisa, gritava junto com a gente. Hoje, ao refletir sobre isso, penso como meu pai, numa brincadeira simples, me ensinou a me importar com a dor do outro, a ser solidária com a dor do outro. Em outra ocasião, a gente estava na praia, e eu sabia que não podia ir para o fundo, mas fui. Uma onda me engoliu e eu quase me afoguei. Ele me buscou, me levou até a areia e disse, olha para você e agora olha para o mar. Olha o tamanho do mar. Nada mais precisou ser dito. O Joaquim marido era um, o Joaquim pai era outro. E essa diferença era fundamental. A música Tempo Perdido do Legião Urbana me emociona muito, vó. No passado, ela me causava angústia, me fazia lembrar dos tempos da adolescência, da inadequação, do sentimento de não pertencer a lugar nenhum. De quando eu passava pelos jovens brancos sentados em frente ao shopping rezando para que nenhum deles me chamasse de neguinha ou falasse olha sua mina aí, se direcionando ao amigo. Eles ouviam Legião, e por isso não gostei da banda logo de cara. Tive que desassociar uma coisa da outra, pois por um tempo julguei que Renato Russo era racista por culpa deles. Eu me afastei de muitas coisas porque eram coisas de branco. Muitas garotas brancas que se diziam minhas amigas gostavam de se sentir superiores me dando conselhos que nada contribuíam para minha autoestima, como alisar o cabelo. Uma em especial certa vez me disse, pare com essa história de racismo, eu sou branca e sou sua amiga. Racismo é coisa do passado, acho você um pouco paranoica. Sou branca e ando com você, ouvi de outra. Elas queriam que eu me sentisse grata por tamanha benevolência. Muitas delas me usavam de muleta para se sentirem bem com elas mesmas. Passei a adolescência ouvindo de conhecidos o quanto eu era bonita, que quando eu crescesse eu deveria ser mulata do Sargentelli. Era o único destino possível para meninas negras que se encaixavam no padrão mulata. Sempre gostei de ler e estudar, mas isso não importava para eles. O que importava era meu corpo, minha cor, minha beleza. De resto, sempre adorei samba. Meu pai comprava todos os vines dos sambas enredo e sempre assistia à apuração xingando os jurados que davam nota baixa para alguma escola de samba, porém ele nunca permitiu que a gente se aproximasse muito desse universo. Por ser comunista, seu Joaquim considerava o carnaval alienação e queria manter as filhas longe da objetificação. Soube uma vez que quase saiu na porrada com um colega estivador quando descobriu que ele havia me convidado para ser passista numa escola. Escola de samba não dá camisa para ninguém, vai estudar, era sua frase padrão quando eu me atrevia a dizer que gostaria de assistir a um ensaio. Ele não imaginava, porém, que minha mãe já tinha me levado escondido para ver alguns. Ele mesmo nunca havia pisado numa escola de samba, apesar de ser um grande apreciador do gênero. Cresci ouvindo originais do samba, Candeia e Cartola em casa, nas festas de família, e mantinha a esperança de que um dia ele nos deixaria conhecer parte de nossa cultura, o que nunca aconteceu. O racismo também tem dessas, vó, afasta as pessoas negras das culturas que elas mesmas construíram. Por muito tempo, fui profundamente crítica às passistas, pois julgava que aquele era um papel do qual todas nós precisávamos nos afastar. Quando minha filha tinha apenas 6 meses, uma mulher na padaria disse que ela seria a próxima Globeleza, porque tinha as coxas grossas. Passaram-se 25 anos entre a mulata do Sargentelli e a Globeleza. Mudaram-se as personagens, mas o roteiro seguiu o mesmo. Eu fiquei muito brava na hora e só consegui responder, minha filha será médica. Não haveria problema algum se ela fosse passista, o problema era querer confiná-la a esse lugar. Quando Tulane tinha 6 anos, um homem disse que ela daria muito trabalho para o pai. Achei a frase um grande absurdo, mas não fui capaz de racionalizar no momento. Ele estava não apenas sexualizando uma criança, mas também colocando-a sob o controle masculino. Tulane não daria trabalho à mãe, mas a quem era proprietário dela. Por ter vivido assédios e tentativas de abuso na infância e adolescência, passei a ficar extremamente atenta ao entorno da minha filha, e percebi que as coisas não mudaram.
Quanto ao racismo na escola, porém, as coisas haviam avançado um pouco. Após a implementação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, o debate, apesar de ainda longe do ideal, havia melhorado. Tulane sofreu alguns episódios de racismo na escola, mas esteve longe de passar pelo que passei. Em relação ao gênero, porém, vivenciamos coisas parecidas. Homens olhando para seus seios em crescimento quando ela tinha apenas 10 anos, assédio na rua agora que ela é uma adolescente. Ela já está uma mulher, que corpão, as pessoas falam sobre adolescentes de 14, 15 anos sem o menor constrangimento. Assim como a mãe, Tulane não é uma adolescente considerada típica e ouve coisas como se ela precisasse já namorar, sair, em vez de fazer o que tem vontade. Quando tinha 10 anos, ela voltou da escola extremamente aborrecida porque algumas crianças haviam caçoado dela pelo fato de ela ainda assistir desenho animado. Ao final da reclamação, ela questionou: por acaso agora a infância virou crime, mãe? Como minha mãe sempre me defendeu de assédios e me ensinou a não silenciar, já arrumei muita briga na rua com quem tentava assediar minha filha. Grito, pergunto em voz alta para constranger: você sabe quantos anos ela tem, seu pedófilo? No começo, Tulane ficava envergonhada quando eu fazia isso, assim como eu me envergonhava quando minha mãe dava escândalo na rua. Mas agora percebo o brilho no olhar dela toda vez que a defendo e protejo, o mesmo brilho que tive quando minha mãe colocou o afilhado para correr. Em relação ao carnaval, eu mudei de ideia com o tempo. É uma festa riquíssima, importante e esse afastamento aconteceu com muitos negros militantes. Hoje resgato o tempo perdido entendendo todas as problemáticas do que o carnaval se tornou. E sim, vó, resgatar o tempo perdido significa dizer que já fui a vários ensaios de escola de samba e enlouqueci com o som vibrante da bateria. No carnaval de 2020, assisti aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro pela primeira vez e foi uma das maiores emoções que vivi. Assistir à Estação Primeira de Mangueira passar foi como ver um filme. Lembrei do amor do meu pai pelo Jamelão e do quanto, mesmo tentando evitar, ele nos influenciou a amar o carnaval. Senti meu coração bater forte quando a bateria da escola passou e dancei com a alegria e o desprendimento de uma criança. Mas o que mais me emocionou, vó, foram os acenos e abraços que recebi de mulheres negras de diferentes escolas. Eu estava em um lugar muito próximo à avenida e era possível interagir com os membros da escola. Sou escritora, vó, cursei filosofia numa universidade pública realizando postumamente o sonho do meu pai, defendi minha dissertação de mestrado aos 35 anos, me tornei uma das mulheres que mais vende livros no Brasil, recebi muitos prêmios, nacionais e internacionais, e seguindo a tradição das mulheres fortes da família e os aprendizados com meu pai, sou militante. E era por isso que aquelas mulheres na avenida, mesmo desfilando, faziam questão de me mandar carinho. Fiquei profundamente emocionada. São muitos os obstáculos, as porradas que a gente toma por ousar sair do nosso lugar, e nada foi fácil. Apesar de receber muito carinho e ser reconhecida pelo que faço, perceber o afeto daquelas mulheres foi diferente. Foi como me reencontrar com uma história da qual fui apartada. Foi como se elas estivessem me aceitando de volta com os braços abertos, me perdoando. Ali, eu me senti reconectada com uma ancestralidade perdida, uma espécie de volta para casa. Quando aqueles rostos negros se emocionavam por me ver ali, espectadora delas, eu senti vontade de chorar. Os abraços e apertos de mão continham a benção que as mais velhas dão às mais novas, como eu sempre pedia a você e a minha mãe antes de dormir. Elas se emocionavam porque se sentiam representadas pelo trabalho que eu faço. Sim, eu me emocionava com o reconhecimento delas, mas também por sentir que parte da minha história havia sido restaurada. Foi como meu babalorixá, que estava comigo, me disse: minha filha, quando mulheres pretas da comunidade sabem quem você é e se emocionam quando te veem, essa é a prova mais concreta de que seu trabalho é reconhecido. Não que a gente não soubesse que fosse, mas é orixá te mostrando para que você entenda seu tamanho. E eu beijei todas aquelas mãos em reverência. Vó, tenho escrito semanalmente para o maior jornal do país. Gosto muito da experiência de me comunicar pela escrita, assim posso dar continuidade a tantos anos escrevendo nos meus cadernos de anotações. No primeiro texto da minha coluna, decidi declarar meu amor pela cantora Whitney Houston. Tenho certeza de que você teria comprado o jornal e mostrado para todas as vizinhas, falando do orgulho que sentia pela neta de Santos. Eu escrevi essa coluna pensando em você, quase uma pequena antecipação dessas cartas que lhe escrevo agora. Eu sentia medo de me expor, você sabe como as pessoas são cruéis com mulheres como nós. Era a coluna de estreia, os leitores esperavam que eu abordasse o tema pelos quais me tornei conhecida na esfera pública, desigualdade racial e de gênero. Vou copiar um trecho aqui para você, pois foi a ideia de te escrever que me abriu as portas. O nome do artigo é Desculpe, Whitney. Eu fiz uma escolha política de abordar temas como racismo estrutural, sexismo, opressão de classe em meus trabalhos. Nasci em uma família de militantes, desde cedo participo de reuniões e encontros do movimento negro. Na adolescência, já atuava em organizações e coletivos e sigo na luta.
Porém, é importante se humanizar ao se permitir falar do que se tem vontade, sem se importar com aquela cobrança chata de e aí, não vai falar sobre tal coisa. Às vezes, estou tomando cerveja, e não é incomum alguém aparecer e dizer, nossa, racismo é pesado, né? Nessas horas, penso, muito, mas hoje eu só queria tomar uma cerveja. Essa imagem da mulher negra forte é muito cruel. As pessoas se esquecem de que não somos naturalmente fortes. Precisamos ser fortes porque o Estado e a iniciativa privada são omissos e violentos. Restituir a humanidade também é assumir fragilidades e dores próprias da condição humana. Somos subalternizadas ou somos deusas? E pergunto, quando seremos humanas? Aos que não me conhecem, muito prazer, falarei de temas diversos. Aos que conhecem, sinto-se decepcioná-los por não corresponder à imagem que podem ter criado. Aqui, quero, como diz a pensadora Grada Quilomba, ter a liberdade humana de ser eu. Quero falar que a última diva pop foi Whitney Houston, peço desculpas aos fãs da Beyoncé. Nada contra, já a defendi em debates calorosos, só não curto muita pirotecnia. Amo como Whitney dominava o palco sozinha, sem dançarinos, no gogó. Assisti algumas vezes ao documentário sobre sua vida, chamado Quem Vê Me e reflete muito. Posso ser eu. Deve ter sido doloroso seguir o que todos queriam, empresários, família, militância e, apesar de ser genial, ser reduzida a viciada. Uma mulher triste, assim começa o documentário. Impossível não pensar na relação entre quero ter a liberdade humana de ser eu e quem vê me, apesar de uma ser afirmação e a outra, o desejo, a espera eterna pela permissão que nunca vem. Desculpe, Whitney, eles sabem o que fazem e o fazem mesmo assim. Agradeço por The Greatest Love of All, aliás, ouvir essa música no repeat do meu radinho Lenost me livrou de muitas armadilhas. Eu decidi há muito tempo. Nunca andar na sombra de alguém. Se eu falhei, se eu fui bem-sucedido. Pelo menos eu vivi como eu acreditei. Não importa o que possam tirar de mim. Eles não podem tirar minha dignidade. Porque o maior amor de todos está acontecendo comigo. Eu encontrei o maior amor de todos dentro de mim. Piegas. Pode ser, mas hoje não ligo. Durante muito tempo, em círculos acadêmicos, escondi meu amor por Whitney. Lixo da indústria cultural, eles diziam. De fato, há muita coisa ruim na era das vozes moduladas, mas como falar em bom gosto numa sociedade de massas? Eles se esqueceram da infância pobre e do racismo, de como ela aprendeu a cantar em igrejas, do relacionamento abusivo e de que havia ali um ser humano de talento engolido por uma indústria e que, mesmo assim, cantava com verdade. Esse é um dos grandes méritos dela. Tá, vou ter que cantar isso aí, mas canto pra caramba e vou arrebentar. Parece autoajuda, já me disseram. Para mim, é somente a música que me acompanhou em noites trancadas no quarto, rebobinando a fita que me acolhia quando ninguém mais o fazia. Amo Whitney e vou defendê-la, não ligo de perder a carteirinha cult do bar de jazz. Quem vê-me? Amo blues e jazz, sou capaz de ficar meses seguidos ouvindo Otis Redding, Marvin Gaye, Billie Holiday e Nina Simone, compro vinis e CDs de jazz em cibos e bazares beneficentes. Considero Cartola e Milton Nascimento os reis da música. Tenho um quadro de Clementina de Jesus na sala e me indigno por ver Mussum ser lembrado como um estereótipo, e não como o grande sambista que foi no Originais do Samba. Ouço as novas gerações e gosto de muitos, não quero ser a chata saudosista da época que não viveu definição interessante, inclusive. Esses dias vi um jovem de 18 anos cantando Marvin Gaye. Felipe Adetokombo cantava lindamente Just to Keep You Satisfied, e a doçura da sua voz trouxe de volta a alma da tia chata old school, justo no momento em que estava começando a ouvir Beyoncé. Foi lindo ver um rapaz tão jovem homenageando Gaye num mundo em que ele é visto como música chata de velho por jovens viciados em videogame. It's too late, baby, dizia a canção. É tarde demais, Whitney. Mas lembrei que música boa não morre, renasce sempre em Adetokombos em bares de blues. Faz tanto tempo que queria ter essa conversa com você, vó. Acho que me faltava coragem para ir a esse lugar mais profundo, para acessar memórias que me são tão dolorosas. Desculpe-me, Antônia, por ter demorado. Um dia li um texto lindo que a artista Renata Felinto escreveu numa rede social. Aquilo me tocou profundamente e sinto que é algo que gostaria de ter te falado, então reproduzo nesta carta. Eu não sei vocês, mas aqui a gente limpa a casa todo dia. Todo dia. E tem umas limpezas que eu tenho certeza que só ocorreriam naquela faxina de fim de ano. Coisa que talvez a gente nunca limpasse se não fosse esse contexto de estar 24 horas em casa e se deparar a todo momento com aquela situação que te incomoda, independente de ter TOC ou qualquer outro transtorno. Eu sei que para o povo preto tem um agravante. Apesar de todo mundo saber que a gente sempre limpou das casas grandes aos triplex, tem aquela coisa de sou pobre, mas sou limpa, que não sai da gente assim como os xingamentos absolutamente infundados de preta fedida, e vira uma neura manter a casa limpíssima, ainda que não receba ninguém em casa nesse momento. Então ninguém vai reparar e não vai precisar dizer desculpa alguma coisa.
Olha amiga, pega o racismo disfarçado de uma mania de limpeza e coloca no molho, deixa lá até dissolver. Depois joga no ralo. Abandona esses estigmas que nos imprimiram devido a muitas violências históricas. Varre o chão se estiver sujo e não precisa passar 10 panos com desinfetante ou lavar e esfregar todo dia. Deixar uma panela para mais tarde também não é problema. Fazer um almoço mais simples nesse domingo também não tem problema. Almoço de domingo dá um super trabalho. Faz um prato mais simples e não menos saboroso e temperado de afeto. Vai ver um filme. Fica no celular com as pessoas de quem gosta. Arruma as fotos de família. Separa as roupas que pode doar. Cuida das plantas. Penteia as crias. Fica de boa. As coisas mudaram. O tempo é outro. O tempo/troco chegou para nos ensinar. Se vai trabalhar amanhã na rua, descansa minimamente. Se vai ficar em casa, descansa também porque tá puxado dentro de casa. É pra gente mudar a forma de agir e pensar. É pra gente ter cuidado com a gente. Com nosso interior. Permita-se ver uma coisinha desarrumada, ser menos pretensiosa na cozinha, estar mais à vontade, ficar em silêncio. Faça as coisas que as nossas mais velhas não podiam fazer, tentar respirar. Se não for por você, faz por elas. Descanse um pouco aí. Vai chegar ninguém não. A gente dedica tanto tempo arrumando fora que se esquece de organizar dentro da gente. OBS, se chegar, manda de volta para casa sem abrir a porta. Relaxa. São 11h27. Fui muito julgada por não saber arrumar a casa e cozinhar como você e minha mãe. As pessoas me olhavam daquele jeito, como se dissessem essa não puxou a avó. É, nesse quesito, não? E está tudo bem. Sempre fico triste quando penso que você não teve muitos dias de descanso na vida, exceto aqueles em que viajava para Aparecida, pois gostava de visitar o santuário. Minha mãe também passou a maior parte da vida trabalhando, mas como nos colocava para ajudá-la em casa, teve alguns momentos de paz. Eu já parti de outro lugar e, apesar de trabalhar muito, não perco mais as oportunidades de cuidar de mim e acho que fazer isso também é um modo de honrar você. É triste perceber que para vocês duas não houve opção, desde cedo foram empurradas para o trabalho doméstico. Claro que era exagero da sua filha lavar as paredes da casa toda com cloro e sabão na faxina de ano novo, mas a questão é, de onde veio essa imposição? Essa necessidade de se comparar com outras mulheres e dizer que sua casa é mais limpa, que você é uma mulher de verdade por saber desossar um frango e manter a casa impecável mesmo com crianças pequenas. A verdade é que minha mãe nunca pôde se fazer essa pergunta. E as horas em que vocês duas passavam falando mal das vizinhas que não cuidavam da casa direito poderiam ter sido preenchidas com momentos de autodescobrimento, de prazer. Porém há mãos que condicionam nossas vidas antes de nascermos, coloca sobre nós um imperativo categórico de submissão e competição, como se nós só pudéssemos falar de garfos, toalha de mesa torta, panela que não está brilhando, criticar arroz papa, da vizinha que risca suas frigideiras de teflon. Eu gostaria que vocês pudessem ter tido mais tempo para olhar para fora, porém o mundo as converteu, controlou, nem sequer deu chance. Lembro dos chás de Tupperware em casa que minha mãe oferecia e o quão tensa ela ficava nos dias que antecediam, se achava que a casa não estava impecavelmente limpa, se as mulheres convidadas iriam reparar no rasgo do sofá, na estante da sala riscada por nós. Não repara na bagunça, minha mãe dizia, somente para ouvir como resposta sua casa é incrivelmente arrumada, não sei como você consegue com 4 crianças. E esse era um dos maiores elogios que minha mãe poderia ouvir. Nunca a elogiaram por sua habilidade de fazer render comida quando passávamos por um período mais escasso, do quanto o colocar mais água no feijão realmente funcionava sem perder o gosto delicioso e o tempero que só ela tinha. Sua admirável habilidade de equilibrar os filhos em uma bicicleta e nos levar para a escola. Foram raras as vezes em que ofereciam ajuda para minha mãe. Ela era vista como uma mulher forte que dava conta de tudo, mas foram muitas as vezes em que a vi chorar escondido ou disfarçar as lágrimas enquanto lavava roupas no tanque. Desculpe qualquer coisa, ela se despedia assim das mulheres do chá. Sempre se desculpando por tudo, nunca se sentindo plena e completa. Mesmo tendo oferecido um banquete, seu sentimento era de falta, escassez, incompletude. As mulheres do chá não ajudavam muito, pois sempre saíam falando de alguma coisa naquela competição tóxica. Fulana saiu dizendo que seu chá não foi bom, seu apartamento é muito pequeno e ela precisou ficar em pé. Essa era uma das falas que mais a machucava. De fato, nosso apartamento era pequeno e foi motivo de muitas brigas com meu pai, que gastava o dinheiro com mulher na rua. Se as mulheres do chá saíssem dizendo que a comida não era boa, ela ficava brava e respondia à altura, pois era extremamente confiante em seus dotes culinários. Se reclamassem do cheiro do varsol, Erani retrucaria dizendo que elas não se preocupavam com limpeza como ela. Sobre o tamanho do apartamento, porém, ela não tinha resposta. Foram várias as vezes que minha mãe desejou um lugar maior, uma casa mais confortável, mas meu pai estava ocupado com outras coisas.
Ela fez o que podia para manter a casa o mais confortável possível, embora soubesse que parte do dinheiro não chegava por causa das ligações escusas que meu pai recebia de madrugada. Ele era a figura central de sua raiva, embora as mulheres da rua fossem um motivo de briga. Minha mãe acreditava que as mulheres do chá falavam pelas suas costas porque as mulheres da rua tomavam o dinheiro do meu pai. É um ciclo de auto-ódio que chega para nós pelo cordão umbilical. Como dois funcionários de empresas concorrentes que brigam, disputam qual empresa é a melhor e não percebem que estão servindo ao mesmo senhor. Para amenizar a situação, meu pai fazia promessas. Se minha mãe dizia que queria viajar, que gostaria de sua companhia para comprar algo para a casa, a resposta era quase sempre um dia, querida, nós vamos ou eu te levo lá. Quando pensava em partir, o som daquelas palavras a perturbava, e ela ficava. Toda a força que ela poderia ter encontrado para ser seu próprio guia perdia-se naquela esperança. Cada remo jogado ao mar, cada não saída do porto, cada voo cancelado. Tudo por causa de um eu te levo lá. O que ela não lembrava é que, na mesma frase, havia sempre o complemento vou comprar cerveja. Eu te levo lá, mas agora vou comprar cerveja. A importância à frase quem deu foi ela que transformou em sonho palavras corriqueiras ditas num dia quente e fez delas um compromisso firmado para a vida inteira. Mas o que ela podia fazer? Ruim com ele, pior sem ele. Uma vida da eterna espera, da crença no homem que pode ser mudado por amor. Entre as muitas coisas que minha mãe me ensinou, algumas talvez não tenham sido intencionais. Desde muito cedo, eu sabia que não queria viver um casamento como o dos meus pais. Não queria gritos, brigas, o casamento como expressão hierárquica do amor. Nunca quis amar em orações subordinadas. Penso que um pouco do meu horror ao serviço doméstico tem a ver com o que vi dentro de casa. Eu não queria ter que fazer jantar todos os dias e, em algumas noites, esperar por alguém que não vem. Passar e engomar camisas, saber o que é vinco de uma calça de linho e gastar horas da minha vida com isso. Tomei tamanha ojeriza das tarefas ligadas ao lar que por muito tempo neguei que gostava de cuidar de plantas e fazer coisas que foram determinadas como femininas. Eu tinha pavor de ser mulherzinha, de precisar conversar sobre frivolidades. Com o tempo percebi que o problema não eram as coisas ditas femininas, mas sim a fixação nesse lugar, ou melhor, a hierarquização dessas tarefas, o fato de as coisas de mulher serem consideradas menores e menos valorizadas socialmente, quando, na verdade, são essenciais na vida de todas as pessoas. A arrogância masculina faz com que se negue ou menospreze tarefas que são fundamentais. Não amo cozinhar ou cuidar da casa, vó, mas cuido para não reproduzir o olhar masculino sobre isso, pois seria desconsiderar o papel fundamental de vocês duas na minha vida. Sigo criticando essa mão que impõe, mas quando penso a partir das referências das deusas Yorubá, percebo que há várias formas de ser mulher e mãe, incluindo aquelas que não quiseram maternar. E admiro quem sabe arrumar bem uma casa e cozinhar. E me identifico com Yansan, sem deixar de admirar Oxum. Meu pai foi um grande incentivador dos meus estudos, mas era minha mãe quem levava eu e meus irmãos para a escola. Foi ela que nos ensinou a pegar ônibus para que pudéssemos ir às nossas atividades. Foi ela quem lavou e engomou nossos uniformes e penteou nossos cabelos de forma impecável para que fôssemos bem arrumados para a escola. Acima de tudo, foi ela quem me ensinou a enfrentar a vida de cabeça erguida. Porque não basta somente incentivar aos estudos, era preciso ter alguém que também incentivasse a andar com a espinha ereta. O racismo poderia ter feito com que eu desistisse de muitas coisas na minha vida, não foi fácil ser a única aluna negra na escola de inglês, a medalhista no campeonato de xadrez, eu poderia ter o conhecimento, mas não ter a coragem. E sendo mulher negra é preciso ter os dois. Vó, eu me casei com o homem que, num baile, quando alguém lhe perguntou se podia dançar comigo, respondeu, isso você tem que perguntar a ela. Quando conheci o pai da minha filha, Donald, meus pais já haviam falecido, eu trabalhava na Casa de Cultura da Mulher Negra e cursava jornalismo. Eu tinha 22 anos, ele 28. Fiquei perdidamente apaixonada, apesar das dificuldades do início do namoro. Sua ex-namorada não aceitava o término. Enquanto ela estava somente atrás dele, não me importei, era do jogo, cabia a ele resolver a situação. Porém, ela passou a me perseguir, passava trates na minha casa e no trabalho, me seguia na rua. A situação ficou insustentável quando, ao final de uma reunião do Movimento Negro Jovem, grupo de ativismo que nós dois fazíamos parte, ela tentou me agredir. Desde as baladas do Bar do 3, eu achava desprezível mulheres brigarem por causa de homem. Naquele momento, apesar de toda a baixaria da situação e do ódio que senti, não a agredi fisicamente. Ela, porém, não se controlava, e chegou a ponto de cuspir na minha cara. Fiquei transtornada e, se algumas amigas não tivessem separado, provavelmente eu teria dado uns bons tapos nela. Como não fui criada para colocar um homem acima de tudo, sobretudo da minha dignidade, terminei o breve namoro. Chamei Donald até minha casa e disse que não ficaríamos mais juntos enquanto ele não resolvesse aquela situação, que os últimos anos haviam sido difíceis para mim por conta da perda dos meus pais e que eu não merecia viver um transtorno daquele.
Lembro exatamente das palavras, da música que tocava baixinho no rádio, da surpresa dele ao me ver tomando aquela decisão. Ela é sua ex-namorada, não quero ficar no meio de uma situação como essa. Se você se resolver, me procure, eu disse. Passado um tempo, eu estava no Rio de Janeiro a trabalho e liguei para casa. Soube por Dara que Donald telefonava sem parar, perguntando de mim. Ela havia lhe dito que eu estava viajando, mas não adiantou, ele continuava tentando. Autorizei, então, que ela passasse meu número, e logo ele me ligou. Sua voz estava diferente, terna. Queria saber quando eu voltaria, disse que estava com saudades. No dia que cheguei de viagem, Donald passou em casa para me ver. Quando abri o portão do prédio e o vi encostado do lado de fora no carro, segurando um embrulho na mão, meu coração disparou. Geralmente ele não saía do carro quando ia me buscar, só destrancava a porta por dentro. Quando o vi ali, em pé, percebi que as coisas estavam diferentes. Ele me abraçou com carinho e me entregou o presente, um perfume francês que se tornou meu favorito durante muitos anos. Foi um período de namoro tranquilo. Logo eu estava jantando na casa dos pais dele, conhecendo toda a família. Pela primeira vez eu considerava que tinha um namorado de verdade, de andar de mãos dadas, usar aliança, frequentar a casa da família, fazer planos juntos. Eu nos via como um casal bonito, dois jovens negros com consciência racial, com ideias de mudar o mundo. Por mais que tempos depois ele tenha confessado que os momentos de fúria da ex-namorada tinham sido potencializados porque ele ainda ficava com ela mesmo tendo começado a sair comigo, eu já estava apaixonada demais para voltar atrás. O máximo que fiz foi ficar alguns dias sem falar com ele, vó. Ele prometeu que seria sincero dali em diante e assim foi. Eu praticamente não tinha experiência sexual, sentia vergonha do meu corpo magérrimo. Quando passamos a ter uma vida sexual ativa, fui ao ginecologista conversar sobre métodos anticoncepcionais. Ele me receitou a pílula, mas não deu certo, meu organismo não se adaptou. Eu vomitava, ficava de cama. Então o ginecologista receitou um adesivo, que não adiantou muito, me fez passar mal também. Nesse intervalo entre encontrar um anticoncepcional e me ajustar a ele, engravidei. Demorei a perceber do que se tratava, achava que os vômitos tinham relação com os remédios. Mas os enjoos não passavam, a menstruação atrasou. Donald e eu fomos até a Santa Casa fazer o teste. Tirei sangue e aguardei. Lembro do meu medo, da sensação de angústia, do desespero em sentir que o resultado seria positivo. Quando o médico me chamou, eu disse a Donald que queria ir sozinha. Ao entrar na sala, ouvi um entusiasmado parabéns, mamãe. Eu não senti o chão, quase desfaleci em cima da cadeira e desabei a chorar. Um choro de medo e desespero. O médico levantou para me acalmar, dizia que este era o sonho de muitas mulheres, que eu daria conta. Nesse momento, Donald entrou na sala e também tentou me acalmar. Eu tinha 23 anos, queria namorar, sonhava e fantasiava com o amor. Mas também queria ver o mundo, ir para outros lugares, conhecer outras culturas. Queria visitar novas cidades, viajar mais de avião, me aventurar. Sempre tive como meta estudar e trabalhar, como meu pai havia exigido, e as coisas não haviam saído como eu planejara. O que eu faria grávida, sem diploma, endividada e sem condições de me sustentar? O que minha mãe diria, se estivesse viva? Ai, vó, como eu senti falta do colo de vocês, como eu queria que estivessem comigo naquele momento, mesmo que fosse para me dar bronca. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, o silêncio foi absoluto. Ao andar por aqueles corredores tão conhecidos para mim, eu chorava e lamentava mentalmente. Minha mãe e meu pai haviam morrido naquele mesmo hospital e foi ali, naquelas mesmas estruturas, que eu receberia a notícia que mudaria minha vida para sempre. Ao entrar no carro, eu quebrei o silêncio ao dizer que não gostaria de ter aquele filho. Donald disse que apoiaria a minha decisão, mas me orientou a pensar. Ele já completara 30 anos, estava formado em educação física e estabelecido na vida como professor de inglês. Seu pai fez carreira internacional como jogador de futebol e por isso ele havia morado na Europa e no Oriente Médio, conhecera dezenas de países, falava 2 idiomas. Eu tinha 23, passado as férias da infância em Piracicaba e morado a minha vida inteira na Praça Coronel Fernando Prestes, em Santos. Eu não me sentia pronta para gerar outro ser humano. Como eu estava muito nervosa, falei que pensaria e o proibi de contar para sua família, uma vez que eu estava passando um tempo lá. Quando chegamos, fomos direto para o quarto dele e lá ficamos acordados por horas, conversando baixo e só sendo interrompidos quando eu corria para o banheiro para vomitar. Passados alguns dias, Donald contou para a mãe dele, Vera. Ela disse que apoiaria a minha decisão, mas que aconselhava que eu tivesse a criança, ela e a família ajudariam. Na mesma noite, Donald falou que queria ser pai e acreditava que aquele era um bom momento. Eu fui me sentindo acolhida, mas ainda não havia me decidido. Com o tempo, eu fui invadida por um amor inexplicável. Acordei uma noite e senti que teria aquela criança. Até hoje não consigo descrever essa sensação, só sei que senti uma paz sem tamanho.
Tinha certeza de que era menina e se chamaria Tulani, a Pacífica em Swahili, nome que descobri no mesmo jornal da militância negra em que meu pai encontrou o Jor Negro. Tulani nasceu em 8 de março de 2005, de parto normal. Foram 9 meses tranquilos, mas você e minha mãe fizeram muita falta. Eu estava morando na casa dos meus sogros e a bebê parecia ter tanta pressa que quase nasceu em casa. Comecei a sentir as contrações, ligamos para meu médico e fomos para a Santa Casa. Logo que chegamos, minha bolsa estourou. Fui levada às pressas para a sala de parto e, após meia hora, ela nasceu. Assim como você e minha mãe, não tive dificuldades para parir e amamentar. Tudo me pareceu muito tranquilo, vó. Tinha muito leite igual minha mãe que, por conta da fartura, amamentou 2 gêmeas, filhas de um casal vizinho, na ocasião do nascimento do Denis. Algumas vezes chorei por pensar que vocês não conheceriam a bisneta e neta e que Tulani tampouco conheceria o colo de Antônia e de Erani. Por sorte ela teve, e ainda tem, o colo da avó paterna. Foi triste pensar que minha filha não se reconheceria nos olhos de vocês, que não seria benzida pela bisavó. Eu tinha medo de esquecer o que deveria ensiná-la, de ser sugada para uma vida sem rezas para cobreiro nem álcool ou com arnica. Não me identificava com as mães do parquinho, e muitas me achavam louca quando eu perguntava se elas conheciam alguma benzedeira. Fui tragada para a vida do Donald e da família dele, pois me sentia sem referências. Não que fosse ruim, mas me senti sem identidade, tratada como se minha família não existisse. E eu lutava para não esquecer de contar para Tulani tudo sobre a nossa família. Quando ela completou 10 meses, nós alugamos um apartamento pequeno no mesmo bairro dos meus sogros. Por mais que fosse bom ter apoio por perto, eu queria educar a minha filha como pai, sem interferências diretas. E precisávamos de privacidade. Era um apartamento de um quarto, que coube a Tulani. Nós dormíamos na sala, em um sofá-cama. Achava importante que ela tivesse uma rotina, com hora para dormir, comer e brincar. Ter um quarto só para ela significava que isso podia ser feito. Sabe, vó, eu sentia vergonha por não ter uma profissão. Quando levava Tulani ao pediatra, eu era a mãezinha. Para a família do Donald, eu era a mulher dele. Isso deveria bastar, eu pensava, mas não bastava, nem de longe. E eu me sentia ingrata por não me sentir completa, por desejar horas de sono sem interrupção, por querer sair para tomar cerveja com as minhas amigas. O primeiro ano de Tulani foi muito difícil para mim. Eu fazia tudo o que era necessário, cuidava dela com todo o meu amor, mas não tinha ninguém para me render enquanto eu desse um longo passeio sozinha. Amava aquele ser humano pequeno, mas não me sentia inteira sendo alguém que precisava dormir pensando no que ia cozinhar no dia seguinte. Donald participava ao máximo que podia, mas trabalhava fora 10 horas por dia e eu precisava me ocupar dos afazeres domésticos. Passava o dia sozinha entre trocas de fraldas e a próxima amamentação. Mesmo infeliz, amamentei integralmente até os 6 meses, preparei papinhas com legumes frescos, li sobre educação de filhos, mantive uma rotina bem organizada. Fiz o que pude. Após muito procurar, encontrei uma benzedeira que atendia no Canal 5, no bairro da Aparecida, em Santos. Você ficará feliz em saber que levei Tulani algumas vezes lá e, em todas as vezes, eu sentia como se você estivesse ao meu lado. Eu sentia falta da minha mãe quando levava Tulani para tomar vacinas e me perguntava se saberia utilizar a técnica dela. Eu queria que ela estivesse se intrometendo na criação da minha filha do mesmo jeito que você se intrometeu na minha. Eu gosto de mostrar fotos suas e da minha mãe para ela e de contar histórias engraçadas sobre vocês, para que sempre estejam próximas de alguma maneira. Eu repudiava fortemente quando as pessoas diziam de Jamila não tem mãe, não tem avó, porque eu tenho, sim, elas só não estão mais nesse plano. Dizer que eu não tenho avó é negar a sua influência na minha vida, o amor que me protegeu e curou, é negar parte de mim. Há uma enorme diferença entre acostumar-se e aceitar. Passei a aceitar sua ausência física e carregar sua força, e falo de você com lágrimas de alegria e gratidão pela oportunidade do encontro, mas nunca me acostumei com sua ausência. Quando Tulani tinha 6 meses, ela teve uma infecção urinária. Eu a levei ao pediatra e ele receitou antibióticos. Ela teve uma reação forte, com vômitos e diarreias e eu não tive dúvidas, levei-a a uma homeopata, negra. Eu queria que minha filha tivesse contato com mulheres negras. Ela tinha na família do pai, claro, e na minha, mas eu sentia que era preciso mais. E foi ótimo, a médica era incrível e Tulani ficou sob os cuidados dela até os 3 anos, quando passei a trabalhar numa empresa portuária e o plano de saúde não cobria o consultório dela. Frequentemente eu ia à casa das minhas amigas negras, em especial, a da minha grande amiga Flávia, que junto da mãe mimava muito a Tulani. Eu queria que minha filha fosse amada por mulheres como eu, que ela se sentisse preenchida de amor. Conviver com pessoas negras, num círculo de amor, era uma maneira de cuidar da saúde dela. Tulani e eu desenvolvemos uma relação muito próxima e intensa. Quando eu precisava ir ao mercado, por exemplo, e a deixava alguns minutos com a avó, ela chorava ininterruptamente até eu voltar.
Mesmo quando o pai chegava do trabalho e eu pedia para ele cuidar dela enquanto eu tomava um banho, ela chorava. Muitas vezes precisei colocá-la no carrinho e levá-la para o banheiro comigo. Não conseguia ler um livro, assistir a um programa que não fosse infantil, exceto quando Tulane dormia. Mas aí eu já estava tão exausta da rotina que aproveitava para descansar. Minha vida era toda voltada para a maternidade, vó. Tulane estava ótima, saudável, crescia em um ambiente seguro, amada e eu me sentia feliz por isso, pelo fato de uma criança negra poder ter conforto, pais presentes, uma família afetuosa. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia sozinha, culpada por não estar plenamente feliz, por não poder ligar chorando para minha mãe e desabafar, por não poder abraçar meu pai e confessar que ele tinha razão, que, de fato, eu havia sido criada para ser uma alma independente. Eu queria mais do que a vida me dava naquele momento, vó. Não me identificava com quem sonhava apenas com um carro novo. Detestava ter que conversar somente sobre maternidade. Eu não queria falar só sobre desenhos animados e pediatras, aulas de musicalização infantil e quando teria um outro filho. Eu não lia revistas que vendiam manchetes como lute pelo seu amor, não abra mão do seu homem. Eu não queria ficar apenas no quarto ou na cozinha. Era desesperador me ver presa em muitos tentáculos que fingiam não ver que eu era diferente. Eu não julgava quem se identificasse, mas era julgada por não me identificar. Sonhava em ter você e minha mãe disputando quem ficaria com Tulane para que eu pudesse andar na praia sossegada. Eram raros os momentos em que eu podia contar com alguém para isso. A avó paterna trabalhava fora e foram poucas as vezes em que pôde me ajudar nesse sentido. Eu amava ser mãe, mas odiava o papel que a maternidade me impunha. Admirava uma vizinha, mãe solo, que vivia sem se importar com os outros. Deixava a filha com a mãe e saía com as amigas, voltava de madrugada. Entre uma mamadeira e uma canção de ninar, eu a admirava. Ela enfrentava tudo, vizinhos intrometidos, conselhos não requisitados, nem que fosse para sentir um resquício da vida pós-maternidade. E fazia daquele resquício um oceano. Não aceitava o clima de velório permanente, uma espécie de morte viva. Algumas mulheres me achavam louca por não me sentir preenchida com a maternidade e a vida de casada. Amava ser mãe, como já disse, mas detestava o que se entendia por maternidade, a abdicação da nossa existência como sujeito. Tinha trancado faculdade quando engravidei, agora estava desempregada e dependia exclusivamente do meu marido. De alguma forma, sentia que traía o que meu pai me ensinou. Não me sentia plena naquela situação, estava deslocada no mundo. Parecia que aquele seria o fim da linha para mim, jamais saberia o que é realização profissional ou o prazer de ter um diploma. O que eu mais ouvia, quando levava Tulane ao médico ou às reuniões de família, era, quando vai ter o segundo, tem que ter outro logo, assim já cria os dois juntos. E tudo soava como uma penitência, e não o prazer de conceber. Ter outro filho não estava nos meus planos. O que eu queria era estudar, fazer algo que pudesse dar orgulho a mim e à minha filha. Estava me sentindo sem rumo, sem colo, e um dia, em total desespero, me ajoelhei e pedi para as forças maiores que me dessem uma luz. Estava ficando deprimida e queria entender que caminho seguir. Quando se está perdida, qualquer saída pode soar sedutora, e eu não queria qualquer coisa. Acendi uma vela, como você me ensinou, vó, e rezei. Dias depois sonhei com meus pais. Eles diziam estar felizes por ver que eu havia me tornado uma pessoa ética e com valores. Minha mãe me chamava de meu bebê, como costumava fazer, e, acima de tudo, me aconselhava a cuidar do espírito. Meu pai me pedia para perdoar a namorada dele, uma vez que foi difícil nossa convivência no momento da doença dele. Acordei aos prantos. A partir daquele dia, 5 de dezembro de 2006, as coisas começaram a mudar e eu parei de me acovardar diante da vida. 2 meses depois, estava empregada. Tulane tinha acabado de completar 3 anos e eu trabalhava numa empresa do Porto. A geração do meu pai foi a última de estivadores antes da privatização, coisa contra a qual meu pai lutou de forma contundente. Lembro de acompanhá-lo nas manifestações quando criança, para repetir o que os sindicalistas gritavam: o Porto é do povo, o Porto é do povo. Não fazia a mínima ideia do que aquilo significava, mas meu pai sempre fez questão de nos envolver politicamente. Adorava ir às manifestações principalmente porque, ao final, meu pai nos levava ao Pastel Carioca, uma pastelaria tradicional no centro de Santos. Também guardo memórias carinhosas das idas ao Sindicato dos Estivadores para ajudar a envelopar informes sobre a chapa da qual meu pai era diretor, ou das idas ao Partido Comunista. Apesar de algumas tarefas serem chatas para uma criança, tudo acabaria em pastel depois. Adorava quando as pessoas me abordavam na rua e perguntavam: você é a filha do Joaquinzinho, diretor do sindicato? E eu sempre respondia orgulhosamente que sim. Trabalhar ali no Porto me trazia muitas lembranças. Entre uma busca e outra aqui na internet, descobri que haviam construído um campus de humanas da Universidade Federal de São Paulo. Ficava em Guarulhos, mas achei que podia ser interessante tentar, sobretudo quando vi que havia curso de filosofia. Descobrir aquele curso foi como despertar.
Lembrei das vezes em que meu pai leu livros de filosofia para mim, da estante velha de mogno que ficava em seu quarto, das muitas obras que fui obrigada a ler. Lembrei que eu gostava de estudar, dos anos em que trabalhei na Casa de Cultura da Mulher Negra, uma organização feminista negra, um divisor de águas na minha vida. Também me veio à memória a Biblioteca Carolina Maria de Jesus, com os livros de Bell Hooks e os artigos de Sueli Carneiro. Fui invadida por aquele mesmo sentimento que tive quando ganhei as novas vestes do rei do meu pai. Olhar aquele aviso de inscrição para o vestibular foi como ver uma faísca de algo que eu já havia sido. Lembro exatamente que o prazo final de inscrição seria na sexta-feira daquela semana. Nos meus horários de almoço, namorava aquela informação. A sexta-feira chegou e, apesar de ter ensaiado ir ao banco no meu horário de almoço para pagar a inscrição, tive medo. Terminei o expediente, bati o ponto e fui para casa. Passei o fim de semana sonhando com aquela informação enquanto cozinhava e ensinava minha filha a usar o banheiro. Na segunda-feira seguinte, resignada, voltei ao trabalho. Evitei navegar na internet, não queria ter que me confrontar com a minha fraqueza, mas em um momento livre voltei ao site da universidade. Qual foi minha surpresa quando vi que as inscrições haviam sido prorrogadas mais uma semana. Só podia ser um sinal, pensei. Mesmo assim, passei a semana apreensiva, questionando se deveria ou não me inscrever. Quando a sexta-feira chegou, eu precisava novamente tomar uma decisão. Imprimi o boleto sem que os outros funcionários vissem, não era permitido imprimir coisas pessoais e saí para almoçar. Na volta, tomei coragem e passei no banco. O valor que eu tinha na conta era exatamente o valor da inscrição. Paguei, não disse nada a ninguém, e aguardei o dia da prova. Era uma época pré-ENEM, seriam 3 dias de provas e eu precisaria me ausentar do trabalho. Conversei com o meu chefe e ele me liberou no período da tarde durante os 3 dias seguintes. Em casa, eu disse que havia ganhado a inscrição do pessoal da Educafro, cursinho pré-vestibular para jovens de comunidades periféricas do qual fui coordenadora de núcleo por anos. Minha justificativa era que eu iria fazer a prova para incentivar os alunos. Eu sabia que não poderia dizer que tinha intenção real de cursar filosofia em Guarulhos, e não queria adiantar problemas, eu poderia não passar e essa conversa nunca precisaria ocorrer. Fazia mais de 10 anos que havia terminado o ensino médio e se zerasse alguma questão, seria automaticamente desclassificada. Até aquele momento, eu tinha contado sobre meus planos para 3 pessoas, Vivi, Cleide e Jaque, minhas companheiras de trabalho. Eu era secretária do diretor da empresa e de 2 gerentes. Vivi trabalhava no almoxarifado e Cleide e Jaque na limpeza. Nós nos tornamos inseparáveis, saíamos juntas, sempre sentávamos na mesma mesa nos eventos da empresa. Elas foram meu porto seguro naquele momento, me incentivando, dizendo que eu deveria fazer o curso caso passasse. No dia em que o resultado seria divulgado, elas apareciam na minha sala de vez em quando para me perguntar se já havia saído. Com o coração disparado, acessei o site da universidade. Ao ver meu nome na lista de aprovados, tive uma sensação ambígua, fiquei feliz por ter conseguido, mas ao mesmo tempo nervosa, temia não poder fazer o curso. Enquanto Vivi, Cleide e Jaque comemoravam, eu pensava, passei, e agora? Eu tinha alguns dias para me decidir, até a data da matrícula. Nesses dias, quando eu saía do trabalho, eu ia caminhar pela orla da praia, perto do mar. Ficava pensando que se vocês fossem vivas, não me deixariam sequer cogitar não estudar, brigariam para ver quem cuidaria da Tulane. Você foi empregada doméstica, minha mãe foi empregada doméstica. Minha entrada na faculdade de filosofia romperia com um ciclo de exclusão. Chorei muitas vezes enquanto passeava olhando o mar, querendo que minhas lágrimas se confundissem com o infinito. Um dia, fui levar minha filha ao aquário. Enquanto ela corria encantada vendo os peixes e algas marinhas, eu pensava em qual decisão tomar. Em dado momento, avistei as arraias em um aquário muito grande. Enormes e belas, nadando lindamente. Fiquei hipnotizada por alguns minutos assistindo aquela cena, encantada com as grandes barbatanas que pareciam asas. Enquanto nadavam, pareciam voar. Após um tempo, concluí que, apesar da beleza do ato, por mais que o nado simulasse um lindo voo, nas condições em que se encontravam elas somente poderiam voar dentro das dimensões do aquário. Havia quem as alimentasse, quem cuidasse delas, e isso poderia fazê-las acreditar que estavam seguras, no melhor lugar possível. Mas o lugar delas era o mar. No dia que tomei a decisão, lembro de ter dito em casa, minha avó não teve oportunidade de estudar, minha mãe não teve oportunidade de estudar. Eu estou quebrando esse ciclo agora. De alguma maneira, sei que vocês estavam ali comigo, me encorajando a tomar uma das melhores decisões na minha vida, para espanto daqueles que julgavam que era incompatível ser mãe e estudar numa outra cidade. Cheguei a ouvir de uma pessoa da família do Donald que eu já tinha provado que era inteligente ao passar, e não precisava ir estudar. O próximo passo seria contar no trabalho. Fiquei ensaiando idas e vindas ao escritório do gerente. Até que um dia, Vivi me olhou e disse, chega, Djamila, você vai contar agora. Nervosa, fui até ele.
Contei dos meus planos, perguntei se ele poderia me mandar embora para que eu recebesse seguro-desemprego, porque era fundamental eu conseguir me sustentar, ao menos nos primeiros meses. O gerente disse que se eu fosse estudar logística, ele certamente poderia me ajudar, pois eu estaria no ramo da empresa. Mas por que filosofia? Eu iria passar fome e teria que vender brincos na praia para sobreviver, ele vaticinou. É um sonho sem sentido. Veja, meu sonho era ser médico, mas não consegui realizar, então cursei administração de empresas e hoje trabalho aqui. Nem sempre é possível fazer o que se quer. Essa última frase soou como uma afronta. Como se eu não soubesse, como se as mulheres da minha família não soubessem, como o fato de vir de uma linhagem de empregadas domésticas não tivesse me ensinado que não podemos fazer o que a gente quer. Minha mãe gostaria de ter sido jogadora de basquete, você, eu não sei, vó, não tive a oportunidade de perguntar, mas eu tenho certeza de que você não gostaria de ter tido sua infância roubada para trabalhar fora. Como se as pessoas negras, historicamente, não soubessem que não é possível fazer o que se quer por conta do racismo, que mata não apenas sonhos, mas vidas. Ele, um homem branco privilegiado, cujo rosto continha os traços do poder, estava me dizendo que não era possível fazer o que eu queria. Minha vontade foi responder: ora, se você, mesmo privilegiado, não conseguiu fazer o que queria, o problema é seu, não acha? Porque quer democratizar frustrações. Engoliu meu ímpeto típico de Dona Irani e, com um sorriso falso, disse que não me importaria de vender brincos na praia. Ele não quis me mandar embora, disse que eu precisava treinar uma nova pessoa para o meu lugar e que, por hora, eu poderia sair do trabalho mais cedo, às 17 horas, para ir à faculdade. O que ele não havia entendido é que a faculdade ficava a 3 horas e meia de Santos. Fiz isso nos primeiros meses, e você pode imaginar o meu cansaço. Chegava em Santos de madrugada, acordava às 6 horas, levava minha filha para a escola, ia trabalhar, saía às 17 horas, chegava na faculdade às 20 horas e 30, 21 horas, para começar tudo outra vez. Até que um dia, ao chegar na faculdade mais uma vez na hora do intervalo e perceber que não estava entendendo nada, pegando somente a parte final das aulas, desabei. Estava me sentindo burra, não compreendia o que meus professores diziam, não conseguia acompanhar as aulas e entendi que precisava me dedicar inteiramente, era preciso sair do trabalho. Como o gerente se recusou a me mandar embora, pedi demissão. Eu só receberia o mês trabalhado e teria que me virar. Em casa, não foi fácil. Apesar de contrariado, Donald me ajudou. Passei a morar com Dara em São Paulo durante a semana e voltava às sextas-feiras para Santos, pois sempre tínhamos uma janela de aulas. Geralmente, eu ia às terças e voltava às sextas. Fui obrigada a ouvir muitos absurdos de familiares e colegas de faculdade. Ninguém hesitava em dizer que eu havia abandonado minha filha com o pai como se ele não fosse também responsável por ela. Também havia a pressão de ser a única aluna negra da turma, e intimidada por estar em um lugar feito para expulsar pessoas como eu. Quando Tulane chorava de saudade de mim, faziam questão de me avisar em alto e bom som, e meu coração se apertava ainda mais. Como ler Prolegômenos de Kant consumida pela culpa. Até que um dia, no apartamento da minha irmã, comecei a chorar, pensando que eu era uma mãe ruim, que estava sendo egoísta. Dara olhou fundo nos meus olhos e falou com a voz firme, quase me dando uma bronca: para de chorar. Você está estudando, você não abandonou sua filha. Se a mãe fosse viva daria 2 tapos na sua cara para você acordar. Quando a gente passa parte da vida se torturando, se colocando para baixo, se culpando, é difícil parar. A gente faz isso pelo hábito. Mas as palavras da minha irmã, naquele momento, me acordaram de um sono profundo. Depois de um tempo, quando Tulane dizia orgulhosa para suas amiguinhas: quando crescer, vou estudar em São Paulo como a minha mãe, entendi a importância de mostrar a ela outras formas de maternidade. Sim, vó, era mesmo capaz de Dona Irani me dar 2 tapos na cara se estivesse viva. Já você teria feito um bolo de chocolate ou um doce de abóbora e teria adoçado minha vida. Foram anos complexos na faculdade, precisei ter ginga para estudar as autoras que me interessavam. Eu me deparei com um curso branco, masculino e eurocêntrico. Ouvi coisas como: não sei por que você está aqui queimando seus neurônios, poderia ser modelo, você é passista de qual escola, deveria arrumar um gringo para casar, eles adoram mulheres como você, vamos deixar a parte mais fácil do trabalho para as meninas do grupo, o professor só te deu nota alta porque está afim de você. No primeiro ano de faculdade, eu conheci uma das minhas melhores amigas, Marília. Éramos das poucas mulheres da sala e nos apaixonamos uma pela outra no momento em que nos vimos pela primeira vez. Fomos obrigadas a compartilhar o desrespeito dos colegas homens, mas nós nos protegíamos e apoiávamos. Ter sua amizade me ajudou a enfrentar as dificuldades. Marília não achou nada demais quando eu disse que era mãe e minha filha vivia em outra cidade. Nela encontrei a mesma força dos olhares cúmplices. Na Unifesp, alguns colegas e eu fundamos o MAPO, Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Sexualidade, e organizamos muitos eventos acadêmicos sobre o tema.
Essa iniciativa foi fundamental para que eu tivesse acesso a textos, para me fortalecer dentro daquele espaço. Não me identificava com um movimento estudantil majoritariamente branco e burguês, vinha de um lugar em que meus irmãos eram parados pela polícia pelo simples fato de existirem. Assim, ficava indignada por alguns integrantes do grupo se vangloriarem dos conflitos com a polícia quando estudantes em greve ocuparam a diretoria da faculdade. Estar com pessoas com os mesmos propósitos foi fundamental. Participei de muitos congressos, inscrevi trabalhos para apresentar tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2011, descobri a Simone de Beauvoir Society, grupo formado por pesquisadoras de várias partes do mundo que estudavam o pensamento da filósofa francesa. A cada ano elas organizam uma conferência no país de uma das integrantes e senti que era uma oportunidade de diálogo, uma vez que não encontrava muitas interlocutoras no Brasil. Eu mesma traduzi parte da minha pesquisa de iniciação científica e a submeti para avaliação. Para minha surpresa, meu paper foi aceito, o que significaria apresentá-lo numa conferência na Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. Eu nunca havia saído do Brasil. Estava com 30 anos, no terceiro ano da faculdade e com todos os sonhos do mundo. Passaporte eu tinha, pois anos antes quase viajara para Angola a convite de um ex-chefe, quando fiz alguns freelas para a Liga dos Amigos e Estudantes de Angola. O problema era o visto americano. Como estava muito em cima da hora, não havia mais horários disponíveis para entrevista no consulado de São Paulo e do Rio, e o único possível seria o de Recife. Eu não tinha muito dinheiro para a passagem, mas após muita insistência, Donald concordou em me ajudar. Juntei todos os documentos necessários para a tal entrevista e fui. Àquela altura fazia muito tempo que eu não andava de avião. Minha primeira vez fora aos 22 anos, quando eu trabalhava na Casa de Cultura da Mulher Negra e fui ao Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre. Não lembrava muito bem como afivelar o cinto de segurança e fiquei esperando o rapaz do lado fazer para eu imitar. Com medo e com o dinheiro contado, fui. Ao chegar em Recife, fui direto para o consulado. Fiquei horas na fila sob um sol muito quente, e com um frio na barriga que quase me fez desmaiar. Por sorte a entrevista foi extremamente tranquila e consegui o visto. Meu voo de volta seria à noite, então fui para a praia de Boa Viagem ver o mar. Fiquei sentada por horas contemplando o horizonte enquanto sentia uma sensação única de felicidade. Eu iria para os Estados Unidos apresentar minha pesquisa, encontraria interlocutoras. Na verdade, era um misto de felicidade e ansiedade. Eu não fazia ideia de como era uma viagem internacional, e estava ansiosa para descobrir. Peguei o último voo para São Paulo e cheguei a Guarulhos de madrugada. Como não tinha dinheiro para táxi e os ônibus só recomeçariam a rodar às 4:30 da manhã, cochilei no aeroporto mesmo. Essa sensação de solidão foi triste. Mesmo casada, raramente havia alguém para me esperar. Eu sentia muito a sua falta, vó, da minha mãe também. Eu tinha certeza de que vocês, se vivas, jamais teriam deixado eu dormir no saguão de um aeroporto. Mas sobretudo eu não me sentiria sozinha nem culpada por querer estudar e ir além da vida que haviam desenhado para mim. Chorei quieta enquanto buscava uma posição confortável no banco, prometendo a mim mesma que faria tudo valer a pena. No dia da viagem para os Estados Unidos, fui sozinha até o aeroporto. Estava insegura, com medo, teria de me virar com o inglês que aprendi em alguns anos de curso. Observava o que as pessoas faziam para fazer igual, tentava passar a ideia de que estava acostumada com tudo aquilo, mas por dentro sentia um pavor enorme. Mesmo assim, ergui a cabeça e fui. Ao chegar à primeira de duas conexões, em Portland, uma senhora norte-americana se aproximou. Disse que tinha me visto no aeroporto de Guarulhos e comentado com o marido o quanto eu era bonita. Começamos a conversar, ela me perguntou o que eu faria no país, e ao saber disse com orgulho que a Universidade do Oregon era incrível e me desejou tudo de bom. Ao desembarcar em Eugene, descobri que minha mala havia sido extraviada. Eis que a simpática senhora prontamente se ofereceu para me ajudar, uma verdadeira salvação, pois eu não tinha inglês bom o bastante para me comunicar com o funcionário da companhia aérea. Ela me passou o telefone dela, dizendo para procurá-la se não entregassem minha mala no hotel ainda naquele dia, se necessário, ela compraria roupas para mim, eu já havia lhe dito que estava com meus dólares contados. Mas não foi preciso, horas mais tarde minha mala chegou no hotel, e deixei um recado de gratidão na secretária eletrônica dela, que foi um anjo em meu caminho, nem sequer lembro seu nome, mas jamais esquecerei o que fez por mim. Apesar da minha insegurança, o encontro na universidade foi muito rico e produtivo, me senti acolhida pelas pesquisadoras, sobretudo por Margaret Simons, a PEG, uma das maiores estudiosas do pensamento de Beauvoir. Ela me deu vários livros e orientou minha pesquisa para uma outra direção. Estava acostumada com a hostilidade da academia, com professores dizendo que eu era a menina que estudava gênero ou que não estudava filosofia pura. Até hoje me emociono só de lembrar daqueles dias em que fui tratada com carinho e respeito. Essa experiência foi outro divisor de águas na minha vida, vó. Eu me senti forte para seguir e ir além, estudar as pesquisadoras negras.
Quando concluí a graduação em 2012, com 32 anos, já sabia o que faria no mestrado. Eu não pretendia mais olhar o mundo pelas frestas. Quando passei no mestrado, aos 33 anos, senti uma diferença em mim, como se tivesse passado de fase. As coisas que me incomodavam muito deixaram de incomodar, e passei a entender o que de fato era importante na minha vida. Decidi que participaria de mais eventos acadêmicos e, em 2013, um trabalho meu foi aceito para ser apresentado em um seminário na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Foi minha segunda experiência internacional. Senti que seria necessário dialogar mais com outras epistemologias do Sul, de conhecer mais profundamente o pensamento das intelectuais feministas da América do Sul, uma vez que em minha formação isso me foi negado. Fui de avião até Buenos Aires e, de lá, peguei um ônibus até La Plata. Foi uma experiência muito ruim, pois sofri muito assédio de homens na rua. Brasileira, mulata, bonita, fui obrigada a escutar quando ainda estava em Buenos Aires. Ao chegar na cidade, foi infernal ter que lidar com pessoas na rua me parando para tocar nos meus cabelos, como se nunca tivessem visto uma pessoa negra, me senti num zoológico. Até me entender com o mapa e encontrar o hostel onde eu ficaria hospedada, vivi momentos horríveis, vó. Quando finalmente cheguei no hostel, a recepcionista me abordou tocando nas minhas tranças. Estava tão irritada com o que havia passado na rua, que respondi, olha, precisa tomar um vinho antes para achar que tem intimidade para me tocar. Ela ficou sem graça e até o dia da minha saída me tratou com formalidade. Já na universidade, entre as colegas que participavam do evento, a recepção foi acolhedora. Apesar de ter dificuldades de falar o espanhol, compreendo bem e pude assistir a algumas das apresentações sem grandes problemas. O que aprendi ali ampliou o meu olhar em relação ao debate feminista. No dia da minha apresentação, dividi mesa com acadêmicas da Argentina, Bolívia, Venezuela. Meu trabalho foi bem recebido e gerou discussões interessantes. Não participei das festas pós-apresentações porque, infelizmente, não me sentia segura naquela cidade. Evitava andar nas ruas ou fazer qualquer coisa fora do hostel que não tivesse ligação com o evento. Como eu ainda teria alguns dias até o meu voo de volta, quando o seminário acabou, eu decidi pegar um ônibus e ir até Mar del Plata. Sempre quis conhecer outros países e cidades e me pareceu uma ótima oportunidade para explorar. Lembro da minha alegria em pegar um daqueles ônibus de 2 andares e de ir olhando a estrada enquanto seguíamos viagem. Foi uma sensação de liberdade inexplicável. Queria poder aproveitar, nem que por 2 dias, ao máximo daquela viagem e daquele tempo sozinha. Assim que cheguei, deixei a mala no hotel e fui andar pela cidade. Caminhei pelas praias até escurecer, sentindo a brisa do mar. No dia seguinte, saí cedo para andar sem rumo e sem pressa. Foram apenas 2 dias naquela cidade, mas senti que ali colei minhas asas, do mesmo modo como minha mãe deve ter sentido quando Dara e eu compreendemos os motivos pelos quais ela fora tão bruta durante nossa infância. Precisei lidar com o assédio novamente quando retornei a Buenos Aires para pegar o voo de volta para o Brasil, mas nada me tirou aquele sentimento de liberdade. No ano seguinte, em 2014, participei de mais uma edição da Simone de Beauvoir Society Conference, que aconteceu em St. Louis, no Missouri, a cidade natal de Margaret Simons. Eu havia conseguido bolsa da FAPESP durante o mestrado e as coisas ficaram mais fáceis, pois havia subsídios para viagens acadêmicas como essa. Foi a 3ª vez que saí do Brasil. Percebe, vó, as primeiras experiências internacionais vieram por causa da universidade, ou seja, até aquele momento eu ainda não havia viajado para fora para descansar ou simplesmente por lazer. Então decidi que dessa vez eu teria a diversão antes. Como as passagens para St. Louis estavam muito caras e ultrapassavam o valor que a FAPESP disponibilizava, resolvi pesquisar se havia trens para lá saindo de Chicago, uma cidade que eu sempre quis conhecer por seus tradicionais bares de blues, sobretudo o Blues Chicago. Eu amo blues e jazz e já cheguei a ficar horas pesquisando sobre o Blues Chicago, um dos primeiros bares a contratar mulheres para cantar. Para minha alegria, não só havia trem, como cabia no orçamento. Como precisava economizar, escolhi o quarto mais barato de um hostel perto do bar. Por uma noite, dividi o quarto com outras 9 pessoas, todas desconhecidas. Mas tudo bem, eu realizaria um sonho. Assim que cheguei em Chicago, saí para explorar a cidade. Fui até a Willis Tower, um dos prédios mais altos da cidade e um dos principais pontos turísticos. Andei bastante, fiz fotos, pedia informações na rua quando não entendia os mapas, e voltei para me arrumar para o grande momento. Ao chegar no quarto, encontrei uma moça sentada, mexendo em seu computador. Tentando fazer o mínimo de barulho possível para não incomodá-la, abri o meu armário e peguei minha mala. Foi quando vi que meu telefone estava ficando sem bateria e eu não tinha um adaptador de tomada para poder recarregá-lo. Precisei quebrar o silêncio e falar com ela, pois não havia a mínima possibilidade de eu ir ao Blues Chicago sem registrar aquele momento único. Ao perceber meu sotaque, ela me perguntou de onde eu era e passamos a conversar. Ela se chamava Rosário, era peruana e fazia doutorado numa universidade americana.
Para minha surpresa, ela também estudava teoria feminista e engatamos na conversa. Rosário estava de férias e havia decidido viajar pelos Estados Unidos de trem. Eu contei a ela o que estava fazendo lá, que participaria de uma conferência em St. Louis, mas que havia aproveitado a oportunidade para conhecer o Blues Chicago. Ela desconhecia esse ritmo musical, mas aceitou meu convite para ir comigo. Fiquei muito feliz, pois além de Rosário ser agradável, não ficava corrigindo meu inglês como os norte-americanos faziam. Sobretudo, porque seria bom ter uma companhia numa cidade grande e desconhecida. Para economizar, fomos a pé. Seria uma caminhada de 25 minutos, mas quando estávamos na metade do trajeto fomos abordadas por um policial que nos questionou o que fazíamos ali àquela hora da noite. Ele nos aconselhou a não andar sozinhas ali, pois segundo ele seria muito perigoso. Não houve outro jeito, vó, tivemos que rachar um táxi. Quando chegamos, minha alegria era contagiante. Lembro que, quando assistia aos vídeos sobre o Blues Chicago na internet, em um deles, aparecia um homem negro, com um vozeirão, e dizia algo como, bem-vindo ao Blues Chicago e, em seguida, aparecia uma mulher cantando e dançando. Esse mesmo homem estava na porta cobrando a entrada. Fiquei fascinada quando o vi. Quando o show começou, eu parecia estar em um sonho. Ao contrário de muitos bares de jazz no Brasil, em que as pessoas ficam sentadas bebendo, lá todos dançavam animados, embalados pela voz maravilhosa de Laretta Weathersby e banda. Eu dancei, cantei, gritei. Rosário foi totalmente tomada pela música e entrou no mesmo clima. Foi catártico. Ainda mais quando, em um momento do show, Laretta perguntou quem havia vindo de outros países. Rosário, eu e mais algumas pessoas levantaram as mãos, e fomos convidados a dançar com Laretta em frente ao palco. No final do show, tiramos foto com a banda, eu comprei o CD de Laretta e quando fomos ao banheiro vimos que havia uma parede na qual as pessoas escreviam seus nomes. Claro que decidimos registrar os nossos na história daquele lugar, Djamila, do Brasil, e Rosário, do Peru, estiveram aqui. No dia seguinte, ambas seguiram suas viagens e seus destinos. Rosário me explicou como ir à estação de trem andando e, apesar de estar com uma mala grande, assim fui para economizar. Ansiava viajar de trem fazia muito tempo. Minha única experiência fora quando criança, quando fomos de Santos a Mongaguá. Havia sido uma viagem incrível, minha mãe estava leve e feliz, praticamente não brigou com a gente e essas é uma das memórias mais doces da minha infância. Depois, o governo encerrou as viagens de trem daquele tipo. Hoje, em Santos, no local onde ficava a estação de trem, há um hipermercado. Tudo parecia mágico para mim. Ver o trem, andar até meu vagão, esperar ansiosa pela partida. Fiquei tirando fotos, enviando mensagens para as minhas amigas, relembrando os momentos no Blues Chicago. Durante a viagem, passamos por lugares muito pobres, muitos deles bairros negros. Quando cheguei em St. Louis, resolvi pegar um táxi. O taxista era um senhor negro extremamente gentil e, ao perguntar de onde eu vinha, começou a fazer perguntas sobre o Brasil. Lembro de ele ter ficado impressionado quando eu contei que o Brasil havia sido o último país das Américas a abolir a escravidão. Ele, como negro, contou sobre como foi difícil sua infância naquela cidade, que, apesar de ter avançado em algumas questões, ainda era muito racista. Esse país foi fundado no racismo e isso infelizmente nunca mudará, disse. Ele me falou dos lugares que eu deveria conhecer, como o observatório, e me contou mais da história da cidade e do arco enorme que foi construído ali para celebrar a Reconquista. Quando estávamos perto do hotel onde eu ficaria, ele disse que as pessoas implicariam com o meu sotaque, mas que eu não deveria dar importância. Declarou também que discordava da política internacional americana, que foi contra a invasão no Iraque e finalizou. É duro dizer isso, mas nós somos burros. Nosso governo está matando as pessoas e a gente não liga. Enquanto estivermos comprando nossos aparelhos eletrônicos, nos entupindo de coisas que não precisamos, nós não nos revoltaremos. E isso me envergonha. Eu sou um americano anti-americano. Nós nos despedimos, ele me deu seu cartão caso eu precisasse novamente de um táxi e lembro de ter entrado no hotel com aquele sorriso que a gente abre apenas quando pode conversar de igual para igual com alguém que tem uma visão crítica do mundo. A conferência foi sensacional, eu apresentei parte da minha pesquisa de mestrado e fui, mais uma vez, recebida com muito carinho. Rever Margareta Simons foi uma experiência linda, e mais uma vez dividi o quarto com Denise Durmuş, uma amiga turca que havia conhecido na conferência do Oregon. Dessa vez, a Beauvoir Society havia organizado o evento muito plural, em parceria com outros grupos, como o de Filosofia Africana da Universidade de Rhode Island, da Sartre Society, de grupos relacionados a pesquisas sobre feminismo negro. Pude conhecer pessoas de várias partes do mundo, algumas que são minhas amigas até hoje. Formamos um grupo muito acolhedor e saímos para conhecer os pontos turísticos que o gentil taxista havia me indicado. Um dia, as pessoas da organização do evento nos levaram para um bar sensacional, o BDS Jazz Blues e Subs. Eu me lembro como se fosse hoje do quanto dancei aquela noite.
Como estava me sentindo em um ambiente seguro, aproveitei cada segundo, vibrei com as músicas, vivi aquele momento da melhor maneira. Parecia a moça de 21 anos no bar do 3, vó, suada, sem se importar com a maquiagem escorrendo, simplesmente sendo. Todas as pessoas do nosso grande grupo vibravam na mesma energia. Na ida a St. Louis, enquanto aguardava o trem, tirei uma foto minha olhando pela janela e postei numa rede social com a seguinte legenda: a caminho de St. Louis, no trem, entre a expectativa e a espera. Mas ali, naquele momento, aplaudindo efusivamente ao final de cada música, não existia mais expectativa, havia entrega. Eu não precisava fingir autenticidade, eu simplesmente podia sentir, deixar sair pelos meus poros todas as situações de angústia por não saber qual caminho seguir, deixar escorrer toda a mágoa das coisas que não haviam sido, cada ressentimento pelas situações de solidão. Por um breve momento, olhei para o passado sem nostalgia, somente como contingências que me traziam ao agora. Quando ouvi a banda tocar uma canção de amor, me emocionei, mas não de tristeza por amores do passado ou por situações mal resolvidas no meu casamento. Foi um choro de alívio por eu, apesar de todas as pedras no caminho ou as pedras que me atiraram, não ter desistido de mim para poder estar ali, naquele lugar, naquele exato momento, no BBS Jazz Blues e Subs, chorando por ouvir uma música despretensiosa de amor. Aquela mulher de 34 anos se sentiu plena, como se as asas agora não precisassem mais ser coladas, elas sempre estiveram ali aguardando o momento do voo. Após dias fantásticos, passei um susto na volta. Havia planejado a minha volta para Chicago no mesmo dia do voo para São Paulo. Eu me programei para sair com bastante antecedência e daria tempo de sobra para chegar em Chicago com calma e ir para o aeroporto. Porém, não contava com os atrasos dos trens nos Estados Unidos que, descobri, eram muito comuns. Houve um atraso de quase 4 horas e eu, sem dinheiro, já imaginava o terror que seria caso perdesse o voo. Não tinha cartão de crédito, o que eu ganhava da FAPESP servia para pagar parte do aluguel em casa e para me manter estudando. Meu marido ficaria irritado, e eu precisaria passar alguns dias no aeroporto até que tudo pudesse se resolver. Devo ter perguntado algumas dezenas de vezes para os funcionários do trem o que estava acontecendo, mas todas as respostas eram evasivas. Eu não tinha um plano telefônico internacional, o Wi-Fi do trem só funcionava em movimento, não tinha como avisar ou ligar na companhia aérea. Foram momentos muito tensos. Quando finalmente o trem partiu, a tensão não diminuiu. Eu não tinha dinheiro para pegar um táxi quando chegasse em Chicago, e eu havia planejado tudo sem contar com imprevistos. O que eu podia fazer era rezar e foi o que fiz. Quando finalmente desci do trem, corri desesperada para a saída da estação. Eu não fazia a mínima ideia de qual transporte pegar para chegar no aeroporto, pois na ida para Chicago eu tinha ficado no hostel antes e tive tempo de me organizar. Assim que saí da estação, dei de cara com um ponto de ônibus. Assim que o primeiro apareceu, eu dei sinal para pedir informações para o motorista. Ele apontou para a direita dele e disse: ali fica a estação de metrô e tem um que vai direto para o aeroporto. Agradeci e voltei a correr, agora em direção ao metrô. Assim que cheguei lá, me peguei perdida com aquelas máquinas gigantes para comprar o bilhete. Estava tão nervosa que minhas mãos tremiam e não conseguia entender o que estava fazendo. De repente, uma funcionária se aproximou perguntando se eu precisava de ajuda. Contei a situação toda para ela e perguntei como faria para chegar ao aeroporto. Ela falou para eu ter calma e, gentilmente, perguntou: de que lugar da África é esse sotaque lindo? Não é da África, é do Brasil. Brasil. Então também é África, todos nós viemos de lá. No momento em que disse isso, uma das moedas que eu segurava caiu no chão. Está vendo, estamos saudando a nossa terra. Com muita calma e paciência, ela me explicou tudo, em qual plataforma eu deveria pegar o metrô, onde deveria descer e como fazer para chegar ao aeroporto. Agradeci emocionada e disse: espero que eu não perca o meu voo. Não vai, ela me respondeu. Fui rezando o caminho todo. Cheguei no aeroporto depois de o despacho de malas já ter sido encerrado, mas pelo menos o avião ainda não tinha partido. Por causa do atraso, minha bagagem precisou ser aberta por uma segurança grosseira, que tirou todos os cremes que eu havia comprado para minhas amigas com mais de 50 ml e tudo o que saía do padrão de uma mala de mão. Senti pelos cremes, mas fiquei feliz da vida por ter conseguido embarcar. Passado o susto, já sentada no meu assento no avião, agradecendo a todos os orixás, fui entender o que havia acontecido. Antes da minha viagem, um amigo meu havia sonhado comigo. No sonho, ele e eu estávamos numa casa, vestidos com roupas brancas e segurando velas acesas na mão. Num dado momento, nós nos aproximávamos para colocar as velas em um altar. Depois eu saía e ficava esperando esse meu amigo do lado de fora da casa. Assim que ele me encontrava na calçada, ele dizia: um homem veio falar comigo e disse que você é a menina dos olhos de Ogum. No momento em que ele me contou, eu achei lindo o sonho, mas não dei muita importância. Mas ali, após passar um susto tremendo, o sonho me veio à memória.
O motorista do ônibus que me falou onde ficava a estação de metrô era um homem negro retinto que usava uma camisa azul escura, a cor de Ogum. A senhora que me ajudou na estação de metrô e saudou a África havia dito confiante que eu não perderia o voo. Senti que não estive sozinha, que fui amparada o tempo todo. Você sempre me amparou, vó, tenho certeza de que minhas rezas foram atendidas e que minha linhagem feminina nunca me desamparou. Sempre fico emocionada quando me lembro dessa história, do quanto vocês me ensinaram que Orixá é vivo. O Babalorixá Sidney Nogueira, um importante sacerdote brasileiro, diz que nós viemos da magia, que somos incomensuráveis como a África, que somos seres espirituais experimentando a matéria. Ao ouvir essas palavras dele, me lembrei de você, vó, das vezes que me livrou de perigos e com rezas me curou de doenças. Você foi o primeiro ser mágico do qual tenho memória. E foi sua magia que me trouxe até aqui. Vó, essa talvez seja uma lembrança prosaica, mas vou te contar mesmo assim. Um dia em casa, em Santos, preparei um prato simples, rápido, porque, como disse, não suportava ter que cozinhar ainda mais ter que perder muito tempo fazendo isso. Fiz arroz, peito de frango e completei com batata palha. Como éramos só Tulane e eu, se aquilo não fosse suficiente, eu fritaria um ovo ou comeria um lanche. Porém, de repente, Donald chegou para almoçar, e eu vi que não havia arroz o bastante. Eu disse, então, que iria ao mercado. Na verdade era uma padaria que vendia alguns produtos buscar mais alguma coisa. O dia estava agradável, o sol havia aparecido após 2 longos dias chuvosos. Enquanto andava, sentia aquele sol de outono aquecendo meu rosto. Sóis de outono são na medida certa, nem verão, nem inverno. Passei pela praça em que costumava levar minha filha, os bancos vazios me convidavam para sentar e apreciar mais o sol. Na padaria havia 3 marcas de arroz, mas somente em 2 havia etiquetas com o preço. Hesitei e acabei pegando o pacote sem preço, na esperança de que fosse o mais barato. No caixa, vi que aquele arroz era 10 centavos mais caro que os outros 2. Boa estratégia, pensei. Lembrei de minha mãe, que não aceitava receber troco em bala nem que o caixa deixasse de dar 10 centavos de troco. Por isso que eles estão ricos, de 10 em 10, ela dizia. Atravessei a rua e passei novamente pela praça, aproveitei mais um pouco do sol e quase aceitei o convite do banco. As folhas das árvores balançavam, as crianças brincavam no parque, mas eu tinha de fazer o arroz. Fui ao supermercado da esquina comprar mais filé de frango. Pedi ao rapaz do balcão da carne que cortasse o peito em cubos, para estrogonofe, e peguei mais um pacote de batata palha. Eu me sentia tão leve que até a moça do caixa, que geralmente era indiferente a mim, me tratou bem. Enquanto ela passava as compras do senhor que estava à minha frente, de vez em quando me olhava. Na minha vez, perguntou gentilmente se eu desejava nota fiscal paulista. Até aquela moça, uma pessoa que só me via vez por outra, conseguiu perceber minha invejável distância do mundo, minha sincera apatia por obrigações sem sentido. Afinal, havia um sol lindo de outono. Foi no início do mestrado que eu retornei ao candomblé. Sabe, vó, depois de sucessivas decepções com sacerdotes, minha mãe acabou abandonando a religião e num ato de fúria se desfez de tudo. Por conta disso passei muitos anos afastada do terreiro. Aceitava como cultura, participava de palestras na Casa de Cultura da Mulher Negra, mas me recusava a seguir nessa direção espiritualmente. Tudo começou a mudar quando minha amiga Flávia, aquela que mimava Tulane, decidiu se iniciar e me convidou para assistir à sua saída, o momento em que seria apresentada como Yaú. Ela morava em Santos, mas o terreiro que frequentava ficava em Taboão da Serra. Fui de carona com os pais dela. Quando cheguei lá, a Ialorixá da casa, a grande mãe Ana de Ogum, sem me conhecer, me olhou e disse, olá, Oxóssi, seja bem-vinda. No momento em que Flávia, filha de Yansan, saiu aos toques do atabaque, tive uma intensa crise de choro. A mãe dela tentava me acalmar, mas em vão. Mãe Ana me observava do outro lado do barracão, assentindo com a cabeça. Terminada a cerimônia, ela veio conversar comigo, minha filha, você viu o estado em que você ficou. Isso é Orixá te chamando de volta, você é iniciada, precisa cuidar das suas coisas. Não precisa ser aqui comigo, mas você precisa cuidar. Aquelas palavras soaram como um abraço. Eu voltei algumas vezes ao terreiro de Mãe Ana, que tão generosamente me acolheu. Ela me disse que eu precisava fazer o axexe de minha mãe, ritual fúnebre no candomblé, pois na época não havíamos feito, já que minha mãe não pertencia mais à religião. Pouco depois, um colega de faculdade me apresentou ao terreiro e leu Baqueto Axé Onila, perto de São Paulo. A primeira vez que estive lá foi numa linda festa de Oxóssi, orixá da casa e também o meu. A festa foi linda e me senti acolhida. Semanas depois marquei um jogo de búzios, e enquanto esperava o Babalorixá Rodney William me chamar, fui acometida por uma paz. E ali o caçador voltou para casa. Babalorixá Rodney disse a mesma coisa que Mãe Ana, sua mãe te iniciou no candomblé, agora é você quem vai ser responsável por fazer o ritual para ela voltar para casa. 12 anos já haviam se passado desde sua morte quando fizemos o axexe.
Como parte do ritual, escrevi mensagens para ela, e foi como se um ciclo se concluísse. Assim como faço com você agora, falei da minha vida, agradeci. A partir daquele momento, me senti reconectada com minha ancestralidade. Orixá sempre esteve com você, minha filha, era você que não estava com Orixá, pai Rodney me disse. E minha vida realmente ganhou mais sentido e passei a sentir mais sua presença, vó, de um modo que não me traz mais dor. Sinto que você está orgulhosa, e agora vai ficar mais ainda. Margareth Menezes, uma cantora baiana conhecida internacionalmente, fez uma música para mim. Acho até que você sabe disso, pois Margareth me disse que, ao criar a letra, ela sentiu necessidade de falar de Nanã. E não sabia que você era de Nanã. O nome da canção é Djamila, Ribeirão de Luz e conta minha história, fala dos livros, da relação com meus pais e com os orixás. Quando ela cantou a música para mim, eu fui pega de surpresa. Nós estávamos conversando numa rede social e ela simplesmente começou a cantar. Quando eu entendi que se tratava de uma música em minha homenagem, as lágrimas rolaram. Senti um carinho na alma, os ancestrais felizes, me comunicando essa felicidade. Uma música que fala de você, vó, da minha mãe, de como fui feita no candomblé, Iemanjá sendo a minha mãe do coração. Coisas que eu não havia dividido publicamente. Ogum é o orixá de minha mãe, Nanã, a sua. É interessante como esses orixás foram descritos na música, e isso só reforçou minha fé. Demorou, mas agora consigo entender. E me vejo como uma parte que se integra ao todo. Quando Denise me mandou aquela sua foto vestida com roupa de candomblé, fiquei um bom tempo olhando para ela, com lágrimas nos olhos. Eu sabia que você frequentava o terreiro, mas eu nunca havia visto você usando os trajes. E ali tudo fez mais sentido, a linhagem feminina da nossa família foi a responsável por ser a guardiã e protetora da nossa ancestralidade. Você foi iniciada, filha de Nanã, minha mãe, filha de Ogum, eu, filha de Oxóssi, Tulani, filha de Iemanjá. Ao escrever essas cartas, muita coisa mudou. Tulani decidiu conhecer o terreiro, jogou búzios com o babalorixá Rodney e se encantou com a religião. Até já chama Iemanjá de mãe. Aquela foto me impactou de uma forma muito forte, era como se você estivesse me contando mais sobre você para que eu pudesse descobrir mais sobre mim. Como meu babalorixá sempre diz, a dança dos orixás, o xirê, você sabe, acontece em círculo e em sentido anti-horário. Em um dado momento, a mais velha encontrará a mais nova. A mais nova precisa da mais velha porque a última pavimentou os caminhos que permitiram a existência da mais nova. E a mais velha também precisa da mais nova para continuar existindo. Não há mais fragmentos soltos, há continuidade e permanência. O pássaro da liberdade chegou. Planou por toda a cidade, planou. Nasceu nos braços dos santos. Voou por todos os cantos. Cruzou a fronteira, é libertador. Seguindo seu pai. Tem os livros no altar. Uma luz de potente força no olhar. Ascendente de inteligência. Negritude profunda potência. Filha de Oxóssi. Coração de Iemanjá. Seu despertar. É de quem tem o dom. Mulher de fé. Capitã da geração. Sua espada é sua caneta. Claridade é sua competência. Ensinando ao povo. Pegar a visão. Djamila Ribeiro, de luz. Para navegar nos mares do amor. Oxalá é quem te conduz. Tem guarnição de Ogum e Nanamboroco. Aos 36 anos, vó, depois de 13 anos de casamento, eu me separei. Me mudei para São Paulo com Tulani, onde vivo desde então. Donald e eu queríamos fazer o casamento dar certo, mas era o que significava dar certo que não nos entendíamos. E foi importante libertar a nós dois. Penso que amar é ser suave com as diferenças do outro. Eu não precisava de um juiz, para esse papel já tinha o mundo. Recomeçar a vida não foi fácil, a gente se acostuma tanto a estar com alguém, a depender por anos, que praticamente esquece o que é viver só. Enquanto eu procurava um apartamento em São Paulo, Tulani ficou com o pai. Foram meses decidindo onde ela estudaria, quais atividades eu teria condições de pagar fora da escola. Quando finalmente encontrei uma casa no final de 2016, meu trabalho como secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo estava terminando. Foi um período importante da minha vida, sabe? Trabalhei durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. No ano seguinte, esse empenho me valeu o Prêmio Cidadã São Paulo na categoria Direitos Humanos. Como não tinha mais trabalho fixo, preferi não me endividar e comprei o necessário, fogão, geladeira, 2 camas. Da minha vida pregressa, trouxe somente meus livros e minhas roupas. Senti a necessidade de começar de novo. Não tinha condições de mobiliar a casa toda, e disse a Tulani que, se quisesse, poderia ficar com o pai, cuja casa já estava estruturada, até que conseguisse me organizar. Para minha alegria, ela decidiu recomeçar junto comigo. No início de 2017, apresentei uma temporada do programa Entrevista, no canal Futura. As gravações aconteciam no Rio de Janeiro e foi importante contar com uma rede de apoio para me ajudar a cuidar de Tulani, algumas amigas se revezaram para que eu pudesse trabalhar.
Foi uma experiência muito marcante, entrevistar pessoas cujos trabalhos eram significativos para a sociedade. Minha primeira entrevistada foi Marielle Franco, que no ano anterior havia sido uma das vereadoras mais votadas no Rio. Uma mulher combativa, admirável, que teve a vida interrompida de forma drástica, assassinada com 4 tiros poucos meses depois. Espero que esteja bem aí no Orum. Com parte do pagamento como apresentadora, comprei uma máquina de lavar e um sofá. Tulane nunca reclamou de precisar sentar no chão por um tempo, de não ter mesa para fazer lição. Não sei se sentia falta ou não, mas ela me dizia: mãe, está tudo bem recomeçar a vida. Quando eu fazia algum trabalho agora a mamãe tem dinheiro pra gente comprar um micro-ondas. Ela se alegrava e ia escolher a nova aquisição comigo. Compramos nossa mesa no final de 2017 e foi uma festa. Foi bom redescobrir meus gostos, descartar coisas das quais fui condicionada a gostar. Tulane e eu montamos um lar. É importante que você saiba que sua bisneta é incrível. Foi fundamental contar com a parceria dela naquele momento, impressionante como ela me apoiou, me compreendeu. Quando eu contei a ela sobre a separação, estava com medo de sua reação, de fazê-la sofrer. Eu a levei para caminhar na praia, na beira do mar, algo que sempre fazíamos juntas. Aos 11 anos, a resposta dela foi: mãe, divórcio faz parte da vida. Você tem o direito de ser feliz. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu fiquei tocada e surpresa. Por mais que entendamos que o fim é o único caminho possível para certas relações, quando esse momento chega não deixa de existir o luto. Quando era jovem e pensava que nunca casaria, eu dizia que o fim de um casamento significava ter de fazer outros álbuns de fotografia. Aos 36 anos, entendi que a separação pode ser sentida como uma espécie de morte. Uma amiga chegou a questionar minha decisão utilizando o argumento: mas pelo menos ele não te bate. Dói ouvir isso, as mulheres estão submetidas a relacionamentos tão violentos que se não apanham já se dão por satisfeitas, como se fosse uma benesse e não um direito fundamental. Há casamentos terríveis e muitas mulheres pagam com a morte quando se negam a aceitar imposições machistas, isso é diário no Brasil, infelizmente. E há aquelas que são incompreendidas quando ousam se separar de homens bons. Pelo menos ele é um homem bom, pelo menos é um bom pai, pelo menos ele não bebe até cair, como se essas qualidades não fossem obrigações de uma pessoa minimamente decente. O parâmetro é tão baixo que quase me senti culpada por exercer meu direito de seguir minha vida. É triste observar que, para mulheres como eu, muitas vezes o casamento é visto como um prêmio, e abdicar dele pode ser encarado como disfarçatez. Foi triste observar que para as mulheres, sobretudo negras, o amor pode ser nivelado sempre por menos. Eu não podia aceitar o pelo menos, eu tinha o direito de querer mais, mesmo que nem soubesse o que isso significava. Respeito o pai da minha filha e desejo que ele seja feliz, nós compartilhamos o amor por um ser lindo, mas eu precisava ser fiel a mim mesma. Você ficou viúva em 1983, vó, minha mãe se divorciou em 1999. Nossas vidas tomaram rumos diferentes, mas posso afirmar, feliz, que hoje não sonho mais com o amor. Hoje, num novo relacionamento, vivencio o amor em todas as suas possibilidades, como porto e liberdade. Mãe, me leva ao dermatologista, estou com umas manchas esquisitas. Claro, filha. Obrigada. Jamais agradeci a meus pais por me levarem ao médico ou coisa parecida. Na minha inocência, eu entendia que essas eram coisas que mães e pais faziam, como parte de sua obrigação. Tulane não vê assim. E acho lindo, talvez ela me enxergue para além do papel de mãe, talvez conheça a Djamila. Faço questão de lhe dizer quando estou triste, de falar quem eu sou. Claro que sou filha de Dona Irani e não tolero desrespeito e exerço autoridade, não autoritarismo. Eu não queria educá-la para ter medo de mim, mas para me respeitar. Estou aprendendo a ser mais generosa comigo mesma quando erro, procuro não me cobrar tanto. Faço isso por nós, para romper mais um ciclo imposto pelas mãos invisíveis. E nossa relação é baseada na confiança. Ela me fala dos problemas na escola, dos meninos que acha interessantes. Um ciclo de silêncio sobre sexualidade foi quebrado e ela me expõe suas dúvidas naturalmente, às vezes me assusto em perceber como ela cresceu. Assim como você, vó, ela adora plantas, embora ainda estejamos aprendendo como cuidar de todas que temos aqui em casa. Outro dia, ela ficou aos prantos porque o abacateiro havia morrido. Tulane é muito sensível. Eu a confortei, disse que veríamos o que havia acontecido de errado com o abacateiro e foi preciso fazer um minuto de silêncio. Pensei em você, vó, que saberia responder o que deu errado e como nos ensinaria como cuidar melhor dele. Mas tudo bem, a vida também é feita da falta. Muitas vezes Tulane é dramática, você sabe, puxou a avó. Continuo cuidando das ervas como você me ensinou, dou banho de arruda e guiné em Tulane depois de esfregar as ervas em seu corpo. Houve um tempo em que ela se disse ateia. Fingi que aceitei, mas em toda oportunidade eu a alfinetava. Se sua bisavó benzedeira ouvisse isso, você é bisneta de bruxa, minha filha, não adianta negar.
Poder contar com amigas leais é um dos pontos mais importantes da minha vida. Passei a infância e adolescência sem ter muitas amigas e na fase adulta me deparei com pessoas que só queriam receber, sem dar nada em troca. Hoje posso dizer com alegria que tenho em quem confiar. Já te falei da Flávia e da Marília, mas também gostaria de te contar sobre a Débora. Eu a conheci em 2015, em um evento na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela cursava psicologia. E a identificação foi imediata. Em 2016, quando Donald e eu estávamos prestes a nos separar, ela acolheu a mim e a Tulane por uns dias em sua casa, em Florianópolis. E nos levou para passear, e sua bisneta, vó, realizou o sonho que tinha de conhecer a Praia do Rosa. Tanto Flávia quanto Marília e Débora são apaixonadas por Tulane, cuidam dela, a amam e a protegem. E aconteceu uma coisa linda. Eu sempre falava de uma para as outras, que não se conheciam entre si. Um dia Flávia me pediu para criar um grupo em um aplicativo de conversa, assim todas se conheceriam. E assim fiz. Antes, o que as unia era o amor por mim e por Tulane, hoje todas estão unidas pelo amor e a amizade de umas pelas outras. Nosso grupo é um espaço de trocas, curas, risadas. Flávia já era iniciada no candomblé, como eu disse, levei Marília e Débora para conhecerem o terreiro que frequento. Também apresentei a elas algumas terapias energéticas, e hoje nós 4 as seguimos. Flávia e Débora são muito parecidas e até brincam que são gêmeas urbanas, taurinas, metódicas. Já Marília e eu somos mais sonhadoras, místicas. É muito bonito acompanhar as potências que se criam com nossas diferenças e o quanto aprendemos com elas. Estar nesse grupo, nesse espaço seguro de afeto, foi e é fundamental para mim. Nunca mais me senti só. Vó, poucas pessoas sabem que gosto de escrever contos e poesias. Passei a escrever após a sua morte, quando tinha 13 anos. Tenho vários cadernos com poemas, que nunca mostrei a ninguém, um hábito que herdei do meu pai. Sempre me pareceu que este não era um lugar para mim e eu sentia muita vergonha de mostrar meus escritos, medo de me sentir invadida, não sei. No início da fase adulta, me inscrevi em alguns concursos, recebi menção honrosa em alguns, e em 2007 um poema meu foi finalista do concurso Mapa Cultural Paulista. Fui a Bertioga, pertinho de Santos, ver meu poema exposto num centro de artes. Fiquei feliz e orgulhosa, mas lembro de ir sozinha, ainda me sentia constrangida. Em 2008, 10 poemas meus foram selecionados para o concurso Momento do Autor, da Secretaria de Cultura de Santos. Eu e mais 3 poetas da cidade tivemos nossos poemas publicados em uma antologia. O lançamento foi todo pomposo, no lindo prédio da Pinacoteca de Santos, e dessa vez parte da minha família esteve presente, Dara, Donald e a mãe dele. Foi um momento lindo para mim. Eu me arrumei toda com a ajuda da minha irmã, escolhi uma caneta bonita para autografar o livro. Foi como sair de um casulo. Por mais que se tratasse de um livro simples, fiquei feliz. A foto ao lado da minha breve biografia era a mesma do crachá da empresa portuária em que trabalhei. Não sei porquê, mas depois que saiu essa antologia não voltei a comentar mais com ninguém sobre o assunto. De algum modo, sinto que não ter nem você nem minha mãe para partilhar isso comigo me fez não querer partilhar com mais ninguém. Talvez ainda estivesse vivendo meu luto. Ou talvez tivesse vergonha de me expor. Em 2009, outro poema recebeu menção honrosa e foi publicado em uma antologia organizada pela Secretaria de Cultura de Colatina, no Espírito Santo. Em 2010 venci o concurso literário da Unifesp com o poema Velhas Canções. Como se criam novas memórias para velhas canções. Queria reorganizar a linha do tempo. Alinhar a ordem das canções. Sintonizar outras estações. Ler diversas partituras. Afinar outros violões. Compor novos acordes. Baixar diferentes melodias. Ou, talvez devesse aceitar essa sina em desafino. Ele sempre estará preso às velhas canções. Na sutil inquietação de cada nota musical. Que faz emergir o breve passado das lembranças, gostosas. Esse mesmo poema, no ano seguinte, também foi publicado em uma antologia da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Fui até lá para o lançamento e foi um momento feliz na minha vida. Não tinha pretensões de ser reconhecida como poeta, simplesmente amava escrever e participar desses encontros em que ficávamos extremamente felizes em reunir 30, 40 pessoas para conversar e brindar aqueles e aquelas que se emocionavam em ver seus poemas publicados. Era tudo muito simples, vó, mas era tudo muito lindo. Escolhi a melhor roupa, meu coração disparava, realmente curtia o momento. Posso apostar que você e minha mãe fariam dessas premiações, por mais modestas que fossem, uma verdadeira entrega do Oscar só por eu estar lá. A vizinhança toda saberia que sua neta de Santos ganhara um concurso de poesia, cada um que fosse se benzer ficaria a par da notícia. Minha mãe faria questão de se gabar para todos que encontrasse na feira, os vizinhos que nos chamavam de os neguinhos lá da frente. Tudo acabaria numa grande festa com churrasco e samba.
Quando eu tinha 21 anos e trabalhava na Casa de Cultura da Mulher Negra, fui apresentada a uma série de autoras negras. Na biblioteca, que levava o nome de Carolina Maria de Jesus, eu soube da existência dessa grande escritora brasileira. E foi lá também que fui apresentada a obra de Toni Morrison, Maya Angelou e Alice Walker. Sinto que fui abraçada por essas mulheres em meus períodos de incertezas e nos momentos em que me sentia perdida. Fui abraçada por essa literatura que me salvou muitas vezes da tristeza e da incompreensão. Alice Walker lançou uma editora ativista, a Wild Tree Press, para poder publicar seus livros e de outras mulheres negras nos Estados Unidos, num momento em que o catálogo das editoras era predominantemente branco. Seu livro de amor e desespero, Histórias de Mulheres Negras, marcou o início da minha vida adulta, assim como os poemas de Angelou, como Ainda Assim Eu Me Levanto e Mulher Fenomenal. Essas mulheres negras tão distantes geograficamente me afagaram em muitas noites de solidão. Quando não estava trabalhando, passava horas lendo. Comecei a escrever na revista da organização, EPA-REI, e tive a oportunidade de entrevistar diversas lideranças do movimento de mulheres negras, com as quais aprendi muito. Participei da organização de eventos importantes como o Seminário Pós-Durban, em 2002, sobre a grande conferência internacional que acontecera no ano anterior, e o Seminário Nacional de Educação e Cultura Afro-Brasileira, em 2004. Essas experiências foram fundamentais para me botar no prumo. Para que eu pudesse entender quais seriam meus objetivos de vida, entender que a vida poderia ser mais. Mas, de fato, a literatura escrita por mulheres negras foi um bálsamo e uma dádiva. Morrison é uma das minhas favoritas, sou capaz de ficar horas assistindo às suas entrevistas, aprendendo com sua postura e elegância, sobretudo com suas palavras. Essas mulheres negras mais velhas me deram colo quando eu deixei de ter as minhas mais velhas aqui. Ao mesmo tempo que me desafiaram a olhar o mundo, trouxeram incômodos necessários para se refletir. Elas foram tão marcantes que eu ainda não consigo acreditar que escrevi o prefácio da edição brasileira de Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, de Angelou. Oprah Winfrey escreveu o prefácio da edição original. Assim como ainda me é inacreditável ter escrito o prefácio de uma edição de O Olho Mais Azul, meses antes do falecimento de Toni Morrison, com a autorização de seu agente. Indiquei o livro quando fui curadora de um clube de livros e ele foi reeditado no Brasil. Ter assinado aquele texto e vê-lo publicado em um livro da minha autora favorita me tocou profundamente. E me senti mais conectada ainda. Senti como um presente da ancestralidade, como se as mais velhas mostrassem que seguem cuidando de mim. Recentemente tive um sonho muito gratificante com algumas anciãs. Elas estavam numa floresta, sentadas, todas de branco. Uma delas trazia uma longa trança em seus cabelos grisalhos. Quando eu chegava, elas começavam a me aplaudir. Acordei e senti uma paz de espírito como há muito não sentia. De alguma forma, escrever para você me conectou ainda mais com minha ancestralidade. Hoje já não choro de dor. Sinto saudade, como não? E lembro com alegria dos momentos que tivemos. Se estou triste, procuro ver o mar. Se não posso, imagino que estou no mar e Iemanjá surge com seus seios fartos, passa água na minha cabeça e me aninha em seu colo. Ela conversa comigo, diz para eu não ter medo, e eu vou me acalmando, deixando a tristeza sair. Se antes eu amava tomar sorvete em dia quente, hoje tento amar com a paz de um viajante sem rumo. Se antes falava com a inexpressão de meias palavras, com a ânsia de quem extravasa, hoje consigo falar em silêncio. Se antes desejava como quem quer enxugar um pranto doloroso, com a euforia das compras de fim de ano, hoje desejo com a serenidade da noite por um dia de sol. Se antes eu queria as coisas como tempestade de granizo em telhado de vidro, hoje as quero com a força do parto gerando vida, com a alegria de quem come maçã do amor em festa junina. Se antes amava com a sede do deserto, hoje amo saciada com a paciência de quem tira água de um poço. O que quero dizer, é que hoje eu não tenho pressa. Recebo cartas e mensagens de mulheres mais velhas que rezam por mim. Uma delas disse que acende velas por mim todos os dias. A verdade é que você nunca deixou de cuidar de mim ou enviar quem cuidasse. As mulheres negras salvaram a minha vida. Querida avó Antônia, ainda tenho tanto para contar. Mas nossa conversa não termina aqui. Recentemente, publiquei um livro escrito por 18 mulheres quilombolas e me emocionei quando uma delas me mandou uma foto que a mostrava lendo o livro para a matriarca de seu quilombo. Vi você ali, feliz pela neta que conseguiu estudar. Venho de uma dinastia de empregadas domésticas, lavadeiras, quituteiras, mestras nas sabedorias de multiplicar, que sempre lutaram para que a gente também pudesse ser doutora. Eu lhe perguntei como você lidava com o racismo, mas a verdade é que, independentemente de como foi, saiba que hoje sou referência no enfrentamento a essa violência. Sou porque você foi. Minha mãe saiu de casa com 18 anos rumo a uma vida incerta. Eu tive coragem de escolher estudar em outra cidade mesmo quando tudo era incerto também. Tive a quem puxar. Você era a benzedeira das multidões, centenas de pessoas faziam fila para receber seu atendimento. Você fazia a comida render para alimentar uma família grande.
Quando benzia, quando enterrava feitiços no quintal, você fazia cultura negra mesmo sem saber. Quanto disso ainda está em mim e se potencializa de outras formas. Não ter vivido mais tempo com você e minha mãe me fez aceitar a tristeza. Há dias tristes em que tento preencher o vazio com belas canções e poemas de amor. Suprir minha carência com sonhos antigos e lembranças. Há dias tristes em que preciso chorar a mágoa da vida, a oportunidade perdida e a falta dos dias de sol. Há dias tristes em que devo ao menos me dar migalhas de esperança e aceitar a dor. O peito aperta, a TV não pega e a chuva encharca as roupas no varal. Histórias de amor acabam, algumas dublagens são ruins, pessoas se afastam, caminhos são separados. Bifurcações existem e a hora do adeus também, e impedir as lágrimas é arrogância. Porque há dias tristes, aceno para a vida. Há dias tristes para que eu me lembre que a felicidade vem de mim, há dias tristes para que eu aprenda a valorizar minha alegria. Não há de se brigar com os dias tristes e nem fugir deles. Há de se aceitar que a vida também é feita de dias tristes. Eu não me afundo na amargura, pois tive uma avó que ensinou que chá de boldo também cura. Flávio Teperman. Djamila Ribeiro nasceu em Santos, em 1980. É professora da PUC-SP, colunista da Folha de S. Paulo e coordenadora da coleção Feminismos Plurais, da editora Jandaíra. É autora de Lugar de Fala, Jandaíra, 2019, Quem tem medo do feminismo negro. 2018, e Pequeno Manual Antirracista, 2019, os dois últimos publicados pela Companhia das Letras. Juntos, seus livros já venderam mais de 500 mil exemplares.